Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Ana Mello Sem Filtro. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, o vídeo de hoje não diz respeito aqui a Portugal, mas é um vídeo a qual eu quis trazer aqui para vocês, para que sirva de exemplo, principalmente para você que é brasileira e quer, né, se envolver com gringo, ou que está se envolvendo com gringo, ou que pretende se envolver com gringo. A Camila é uma brasileira que mora na Escócia, e ela se envolveu com um cara. Ela saiu do Brasil para casar com esse cara. Ela conheceu ele há pouco tempo e o negócio deu muito ruim, sabe? É um vídeo estilo Doni Borgione. Então eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo na íntegra. Ele é feito em várias partes. Eu vou deixar aqui a parte 1, parte 2, parte 3 e assim sucessivamente, para que vocês consigam entender e absorver aquilo que a Camila quer passar. É um vídeo muito importante. Eu quis trazer esse relato, como eu já disse, é muito importante a gente passar esses relatos aqui, principalmente no meu canal, que é um canal que, querendo ou não, fala de imigrantes, de mulheres brasileiras em terras portuguesas, em terras, enfim, na Europa, no mundo afora. O meu canal, claro, é um canal voltado a Portugal, mas sempre que eu tenho oportunidade, que eu tenho conteúdo, eu também trago relatos de mulheres que passaram por experiências ruins com cônjuges, principalmente gringos, né, com pessoas de outras nacionalidades, como se diz, com estrangeiros. Então eu vou pedir para que vocês assistam este vídeo na íntegra, tá bem? É um vídeo é bem chocante, tá? Ela fala que muita coisa que vocês vão ficar passados. É bem forte. O cara literalmente era narcisista, e eu acho também que esse cara, ele tem algum transtorno psicótico, psicológico, ele tem algum transtorno mental, por conta das coisas que ele fazia, da forma que ele agia com ela. E é isso, tá certo? Assistam esse vídeo na íntegra. Também vou pedir para que vocês passem lá no meu Instagram. Eu também tenho um Instagram lá. Olha, o Instagram é muito bom. No Instagram com o mesmo nome, Ana Mello Sem Filtro. Lá no Instagram eu trago muitas coisas, principalmente reportagens e coisas que acontecem aqui em Portugal com brasileiros. Lá no Instagram, principalmente a Nicho Brasil Portugal. Aqui o canal também é Nicho Brasil Portugal, mas quem já me segue há muito tempo sabe que quando eu tenho relatos de mulheres que foram vítimas de relacionamentos abusivos, dentre outras coisas nesse quesito, né, nesse nicho, também gosto de trazer aqui para o canal para a gente debater, para a gente poder discutir esses assuntos e para que outras pessoas levem como exemplo e não venham a cair nestes mesmos contos das carochinhas. E pensar o seguinte: contos de fadas não existem príncipes encantados montados em cavalos brancos. Esses homens que aparecem para vocês com essa falsa, né, primeiramente são príncipes, são maravilhosos. Essa gente não presta. 99,9% de caras que aparecem com essa face de cordeiro não vale nada. Então eu vou deixar aqui o vídeo para vocês. Assistam este vídeo na íntegra. É um vídeo muito importante aqui para o canal. E é um vídeo para que sirva de exemplo para você que é brasileira e fica aqui na internet caçando macho. Beijinhos e... Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase morrer aqui pelo parceiro, parte 1. Esse aqui da foto sou eu e meu ex-marido e abusador. Aqui são as reportagens da condenação dele que saiu aqui no jornal aqui na Escócia. E eu quero compartilhar com vocês como eu saí disso, porque não é fácil. Em 2021, saí do Brasil para vir para a Escócia para fazer intercâmbio e aprender inglês. Vim com os meus documentos, não tinha muito dinheiro, porque estava muito caro na época, né? Era um pouco final do Covid. E saí do Brasil com uma esperança de viver aventuras, de aprender inglês, conhecer pessoas, o que eu fiz no primeiro ano. E depois de um ano, me começou a bater uma carência, entrei no Tinder e conheci esse indivíduo. Uma pessoa fantástica, foi baseado nos primeiros dias, nas primeiras semanas do primeiro mês, era a pessoa perfeita. E conheci o meu ex pelo Tinder, uma pessoa incrível, uma pessoa prestativa, uma pessoa carinhosa, amorosa,
Era uma pessoa sensacional. Eu acordava todos os dias agradecendo a Deus por ter conhecido uma pessoa assim. Conversamos bastante pelo Tinder, ele começou a flertar bastante, ele entendia um pouco da cultura do Brasil, parecia que ele estava pesquisando e ele tinha muita curiosidade, embora ele nunca tivesse ido no Brasil. Então, saímos, fomos para uma caminhada. Quando eu cheguei lá, eu não gostei dele fisicamente, porque ele não parecia o cara das fotos. Na verdade, era ele, mas ele tava muito magro, parecia que ele tava drogado. Horrível, os olhos estavam pretos, assim, era terrível, totalmente diferente. Mas ele era muito legal. Ele tinha eu ia falar em inglês, olha, ele tinha uma energia que eu não sei explicar, mas era algo bom naquele momento. E eu já tava há muito tempo solteira, depois de muito sofrimento no meu passado também. Antes dele, eu já tive muito sofrimento, e aí eu já não tinha mais discernimento do que era bom, ruim, red flags, né, green flags. Eu não tinha noção de nada disso. Então aquilo pra mim era bom. Quando eu vi ele, eu não gostei dele fisicamente, mas ele era uma pessoa incrível. Ele me fazia rir. E aqui as pessoas, elas não são tão abertas como os brasileiros. E eu falava assim, nossa, você parece tão brasileiro, porque você é tão espontâneo, você me faz rir. Era uma pessoa carinhosa também. E ele tinha me contado, ele tinha aberto sobre a vida dele e tinha contado que a ex dele tinha deixado ele fazia 3 meses. 3 meses, ela era uma tailandesa, eles namoraram por um longo tempo. E então, um dia ela fugiu com um homem rico, foi por causa do dinheiro. Eles compraram uma casa juntos, mas ela já não queria mais estar lá com ele, fugiu com esse homem rico e terminou o relacionamento por telefone. Eu fiquei com muita dó, falei, nossa, você não merece isso, mesmo não conhecendo ele. Você não merece isso, e ele sempre se fazendo de vítima. E também contando a minha história, e rimos da situação toda, e parecíamos nos encaixar, parecíamos assim, eu não sei explicar. Só quem passou por isso, só quem se apaixona, entende. E aí, me levou pra casa, demos o primeiro beijo, que também era bom, que não é normal dos homens daqui, mas me levou pra casa. Eu senti uma saudade dele, mas algumas pessoas ao meu redor julgavam muito a aparência dele. Falavam, nossa, ele não é muito bonito, né? Falavam, não, mas e o coração? É isso que importa. E eu comecei a deixar de lado a aparência, porque a pessoa dele falava muito mais alto, assim. Ele era uma pessoa, assim, fantástica. E começamos a nos ver dia sim, dia não, mas a coisa foi ficando tão intensa que começamos a nos ver todos os dias. E eu tava assim numa energia. E nesse intercâmbio eu trabalhava de segunda a sábado. Era muito tempo e era um trabalho assim de 10 horas, era muita coisa. E ele, super prestativo, ele vinha com... Tinha dias que eu chegava assim no apartamento e tinha pétalas de rosas no chão, presentes, os meus chocolates favoritos, começou a me levar pra jantar, fazíamos coisas juntos quando tinha tempo, viajamos, acampamos no Lago Ness. Ele colocou... Gente, foi muito romântico. Ele colocou... Ele tinha um barco, então a gente pegou o carro, fomos pra Inverness acampar, colocou nesse barco comida, fizemos compras de lanches, bebidas. Inclusive, ainda temos lá enterrado as cervejas que enterramos para um dia voltar, porque eu vou ter que voltar sem ele. Cervejas, bebidas, a barraca, tudo nesse barco, e atravessamos o lago. Foi a coisa mais linda. E eu ficava cada vez mais apaixonada. Uma pessoa incrível. Um visual incrível, tava lindo o verão aqui na Escócia, então assim, eu estava totalmente encantada, mas preciso contar pra vocês na segunda parte, o restante. Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir pra Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 2. Então vivemos momentos muito bonitos. Ele me levou para acampar no Lago Ness, era uma ilha, dormimos lá, ficamos assistindo a lua, porque tava uma noite assim maravilhosa, as estrelas dessa ilha, a vista era maravilhosa. Ele se declarava o tempo todo. Então assim, era um sonho, gente, eu tava vivendo um sonho, foi uma coisa boa,
Eu vivi, eu acho que os primeiros 3 meses da minha vida foi com ele. E assim, teve um dia, voltamos, a rotina, aquela coisa toda, e o primeiro sinal que eu ignorei. Eu tava muito exausta, eu tava trabalhando, assim, 10 horas por dia, e teve um dia que eu liguei pra ele e falei assim, olha, eu tô muito cansada, eu só queria dormir. Eu só queria meu tempo, eu não quero internet, eu não quero assistir nada, eu não queria fazer nada, não queria nem comer, eu só queria ir pra minha cama e dormir, que vou ter uma longa semana. E ele falou, mas eu queria te ver. Tudo era sobre ele. Eu queria te ver porque eu estou com saudade de você, eu preciso ver você, você é a minha energia, isso. E naquela época eu achava, meu Deus, ele me ama, ele tá apaixonado, ele realmente gosta de mim, ele realmente me valoriza. E eu falei assim, olha, só hoje, eu só te peço hoje, só quero dormir, que eu não tô com cabeça pra nada. E terminado meu trabalho, quando eu abri a porta do meu apartamento, ele estava lá, com flores na mão, meus doces preferidos na cama, chocolate, tudo. Ele falou, eu vou fazer massagem em você. E eu olhei pra ele e falei, meu Deus do céu, não tenho nem energia. Esse dia nem quis tomar banho, nem tomei banho, eu acho. E aí eu fui pra cama, ele fez massagem em mim, ficamos conversando bastante, mas eu dormi. Só que eu fiquei tão incomodado porque eu queria o meu espaço. Eu não tive. E eu também tinha medo de falar pra ele chorar. Eu sempre tinha medo de machucar de alguma forma, porque ele era muito carinhoso, ele era muito emotivo. Então, teve uma outra... Acho que foi nessa mesma semana, no final de semana, ele falou assim, tem uma surpresa pra você. Eu falei, tá bom. Então, ele me levou no hotel, ele fez uma surpresa, ele colocou flores nesse caminho do hotel até o meu quarto. Quando eu abri a porta do quarto, eu tinha esse vídeo, mas ele estragou meu celular. Quando eu abri a porta, nossa, gente, tinha chocolate, tinha champanhe na cama, e ele se declarando. Gente, era uma coisa assim de louco. Eu nunca tinha falado pra ele, nunca tinha acontecido comigo. E aí ele perguntou se eu queria namorar com ele. Aí eu fiquei assim, tá bom. Eu tava muito cedo, era o quê? Não fazia nem um mês, gente. Não fazia nem um mês. E eu falei, tá bom, sim, pode ser. Eu tava meio confusa, não tinha certeza. Eu gostava dele, eu tava envolvida, mas ao mesmo tempo eu tava achando muito cedo. Mas eu preferi ignorar, porque pra mim ele era um cara bacana. Então, ligamos para a minha família, minhas irmãs a Bianca pode confirmar isso. Ligamos para ela, ele falou com meu cunhado. Nossa, ele se apaixonou pela minha família. A minha família se apaixonou por ele. Eu falava com ele, né, como ele só fala inglês, passava umas palavras em português, ele falava com a minha família achava isso, ai, que coisa fofa, e vice-versa. Ele amava essa comunicação, porque a minha família realmente era demais com ele. E passado isso, as coisas foram ficando mais intensas, conheci a minha ex-sogra, uma pessoa que me tratou assim maravilhosamente bem. Nossa, gente, ela era um sonho, ela era uma pessoa maravilhosa. E nos damos muito bem, conheci o irmão dele, conheci os sobrinhos. E ele não tinha uma boa relação com o irmão, mas eu tive. Eu gostava do irmão dele. O irmão dele, eu acho que era a única pessoa que realmente acreditava em mim, realmente gostava de mim. A única coisa é que ele nunca me defendeu, não na minha frente. Ele nunca tomou uma atitude, porque ele era o irmão mais velho. E queria contar pra vocês as coisas que aconteceram, mas agora eu vou ter que sair e eu vou ter que fazer a parte 3 mais tarde. Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 3. Então comecei a namorar ele, tudo estava tranquilo e ele vinha todos os dias me visitar, isso quando não dormia comigo, e ele cozinhava bastante pra mim. Então esse dia, um dia específico, ele veio, tava fazendo uma comida maravilhosa, eu tava no quarto, super exausta, e chegou uma mensagem no celular dele. E quando eu olhei na tela, era a ex dele, aquela que eu disse pra vocês, a tailandesa. Eu achei muito estranho porque, segundo eles, não se falavam mais, ela era bloqueada e não condizia com o que ele tinha me dito.
Então eu abri as mensagens, como qualquer outra mulher curiosa, meu sangue estava fervendo. Abri a mensagem, eles estavam conversando. Ela não estava afetando ele, que estava querendo saber mais dela, como ela estava, porque ela fugiu dele. E como eles tinham comprado uma casa juntos, então eles tinham muita coisa para resolver. E ela queria saber do gato, que eles também tiveram um gato juntos. E começaram a conversar e eu vi que na conversa ele tava querendo saber dela, dizendo que tava com saudade. E a gente já estava namorando, então isso me deu uma tristeza, uma coisa assim que eu não sabia explicar. Eu senti traída. Como que ele tá namorando comigo e ele sente saudade dela, né? Então eu chamei ele pra conversar, ele tava cozinhando, ele veio já, tipo, o que tá acontecendo. E falei, olha, não dá assim, eu não posso namorar você, porque isso não tá certo. Você falou pra mim que não tava falando mais com ela, que ela era bloqueada, e isso eu sou uma pessoa bem resolvida, não tenho ex atrás de mim, nada disso. E ele começou a chorar. Ele se ajoelhou no chão, gente. Se ajoelhou no chão e implorava, como se eu tivesse pedindo pra matar ele, alguma coisa assim. E eu quero mostrar pra vocês. Stop it, Lula, please hear me out. I'm begging you, look, I love you. I love you. Stop it, Reese. I love you so much. I can't worry about this. Esse áudio foi só uma das vezes que ele fazia esse tipo de jogo comigo, que funcionava. Ele se ajoelhava no chão, implorava pra ficar com ele, dizia que me amava, e isso funcionava comigo. Se você ficou com dó, era como eu me sentia. E parece que eu estou sendo cruel, estou sendo malvado, torturando ele. Não, gente. Ele batia a cabeça dele na parede, jogava as coisas, e era a forma que ele me ganhava, ele conseguia. E eu me sentia mal. Me sentia mal por isso. Me sentia mal porque eu achava que eu estava sendo cruel com ele, eu que estava sendo uma pessoa horrível, que ele me amava muito, gostava de mim, que, tipo assim, ele fazia mais coisas boas do que coisas ruins, como falar, por exemplo, com a ex. Então, tudo isso, gente, uma pessoa que tá cega é muito forte, porque parece que a pessoa joga um feitiço muito grande, e você, se tá cega, você não consegue ver. E eu fui cuidar dos meus amigos, eu não tinha mais amizade, porque ele falava, e o tempo comigo, você não vai passar tempo comigo, todo dia, passando tempo com ele, todo dia. Meus amigos foram indo embora do intercâmbio, todo mundo foi cada um pra um lado, eu não podia mais sair pra evento com ele, festas, essas coisas, porque ele tinha muitos ciúmes, ele se sentia muito mal, e sempre perguntava, e eu. Então, perdi muita amizade por conta disso, perdi muitos momentos bons que eu poderia ter compartilhado com essas pessoas por causa dele. E também porque eu estava muito cega. E esse foi um áudio que eu mandei pedindo ajuda pra mãe dele, porque eu falava assim, eu não aguento mais isso, não sei o que fazer mais com isso. E segue pra parte 4. Mais um relato de alguém que saiu do Brasil para vir para a escola, passar por cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 4. E pedi ajuda para a mãe dele, sobre os comportamentos que ele estava tendo, tudo. Ela falou que era por causa do antigo relacionamento dele, que a ex era uma pessoa muito tóxica, uma pessoa muito ciumenta, possessiva. Tudo que ela estava falando da ex era o que ele era para mim. E disse que ele precisava procurar ajuda. Inclusive, juntei nas provas no tribunal uma das ajudas que eu pedi pra ela, e ela confirma que ele tá com problemas, que ele precisa de ajuda. E fui convivendo com ele, tava já muito envolvida, muito apaixonada. Eu conversei com ele sobre a questão de o meu intercâmbio já chegando no final, que eu precisaria me mudar pra Inglaterra, talvez, porque a oportunidade de trabalho era melhor, e eu recebi uma proposta de trabalho em Londres. E eu, conversando com ele, falou assim, eu odeio a Inglaterra, porque aqui os escoceses e os ingleses não gostam um do outro. E ele odeia a Inglaterra. E ele falou, é um lugar que eu não vou. O que você acha da gente casar? Ai, eu já fiquei em choque, porque a gente tava junto fazia o quê? 4 meses. E aí eu fiquei muito assustada, mas também tava muito apaixonada. E eu pensar na possibilidade de morar longe dele, nunca mais ver ele, tava me deixando sufocada. E ele também. Então a gente ficou bem pensativo, e ele me pediu em casamento, tá? Me pediu em casamento, e porque não queria que eu fosse pra Inglaterra. Mas até então, pra mim, ele também me amava, e
queria ficar junto pra vida toda e queria construir uma vida juntos. E vou mostrar aqui. Depois que ficamos noivos, a mãe dele começou a ver o meu vestido, ela que escolheu essa aliança, eles são muito iguais. E ela que escolheu a minha aliança, era tudo ela que tinha que escolher, eu não podia escolher nada. Não tivemos festa, foi no civil, mas ela escolheu as minhas joias, o meu vestido e tudo, e ele falou que ela iria comprar, que era pra eu usar o que ela comprasse. Aí eu já senti um certo controle também da mãe dele. Mas eu aceitei, porque pra mim naquela época, meu Deus, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, olha o coração dela, ela tá vendo meu vestido, minhas joias, minhas coisas. Mas ela também me controlava, então tudo tinha que ser do jeito dela. E chegou a parte de eu ter que ver documentação, porque eu ia me casar com ele, e também eu teria que ir pro Brasil pra poder ver essa coisa de documentação de esposa e tudo, que era um pesadelo, porque eu teria que ficar longe dele, e ele me seguia pra todo lugar. Então, seria muito difícil ficar longe dele. E ele pegou e falou assim pra mim, você promete que não vai me trair? Eu falei, meu Deus do céu, porque... Eu tava com tanto problema na cabeça, até coisa de documentação, e ele tava preocupado se eu fosse pro Brasil, se eu ia trair ele. Essa era a coisa que tava na cabeça dele. Eu falava, não vou, eu amo você, eu tava apaixonada mesmo. E a preocupação dele era se eu fosse trair ele, deixar ele. E os dias do casamento foram chegando e também, junto, eu teria que voar pro Brasil. Porque a passagem tinha sido comprada para um dia depois do casamento. E foi um pesadelo, foi um grande pesadelo, porque ele começou a pensar, ter pesadelo, começou a pensar um monte de coisa que nem estava acontecendo. E eu pensava assim, eu só tô nervoso porque vou ter que ir pro Brasil. Então, eu sempre colocava desculpa nas atitudes dele. Sempre colocava desculpa, ele fez isso porque ele tá nervoso, ele fez isso porque ele vai ficar longe de mim. Sempre colocava desculpa. Pra quem passou por isso sabe do que eu tô falando. Então, eu peguei, tentei acalmar ele, foi chegando o dia do casamento. Quanto mais chegava perto do casamento, mais ele tava ficando louco. Muito louco. Mas eu vou contar na próxima parte, porque eu estou muito cansada. Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 5. Como vocês podem ver, esse aqui foi o dia do meu casamento. Essa aqui do meio é a minha ex-sogra, sempre metida em tudo. E aqui tá abençoado. E aqui esse vestido foi ela que escolheu, as joias, tudo isso é do jeito que ela escolheu, porque ela nunca casou na vida, também agrediu os parceiros dela. E aí, ela queria o sonho dela pra mim, então foi do jeito que ela queria, eu não tava feliz, mas eu tava feliz por estar casando com ele, que eu gostava muito dele. E ele não parecia, mas ele tinha crises de choro, ele tava bem estressado, porque eu teria que voar para o Brasil no dia seguinte, e ele não ia comigo. Então, vocês imaginam, parecia que eu ia morrer, parecia que eu ia pra morte, porque ele tava numa melancolia que, meu Deus. E aí, me levou no aeroporto, chorava, igual criança. Horrível, foi horrível. E fui pro Brasil, tava meio, coração quebrado, porque eu me considero uma mulher forte, mas ele nunca soube lidar com essas coisas. E aí, vou ir para o Brasil, cheguei lá, foi maravilhoso, e minha família, mas ele me mandava mensagem o tempo todo. E eu não tinha internet quando eu cheguei no Brasil, então já chegaram mensagens assim dele, o que você tá fazendo, vê se não vai me trair, gente. Era uma loucura, gente. Era uma loucura. Não pergunto se a viagem foi boa, nada. Era só não vai me trair, falando de homem. E aí, ele conseguiu uma passagem 2 semanas depois de eu chegar no Brasil. E ele falou, tô chegando. E a gente ia passar um Natal com a minha família, acho que Natal e Ano Novo, não lembro. E então foi uma coisa assim, eu tava super feliz que ele ia vir conhecer minha família pela primeira vez no Brasil. Eu tava numa expectativa muito grande, tava muito feliz de ver minha família, mas ele que tava aqui na Escócia, tava assim, desolado. A mãe dele falou que chegou no apartamento, ele não tomava banho, ele não comia, parecia que tava assim, uma depressão. E ela sempre, ela e ele são bem estranhos, eles são muito parecidos. Ela me controlava muito também e fazia com que ele fosse, como é que eu posso dizer,
apaixonado por mim. Nossa, ele é louco por você. E eu falo pra ele que você é a única na vida dele, isso e aquilo. Então os dois eram muito parecidos. É muito engraçado. E eles usavam muito o psicológico comigo. Muito. Então eu falava assim, nossa, meu Deus, a mãe dele falando isso pra mim, realmente ele me ama. Mas enfim, galera. Ele chegou no Brasil. Mas ele mandava mensagem. Eu mudei a foto do meu perfil. Quando eu cheguei no Brasil, eu tirei uma foto que eu tava, né, bronzeada, tudo. Mudei a foto do perfil no Facebook. Ele ficou muito bravo porque eu mudei essa foto. Falou que eu não podia postar foto, só eu. Era eu e ele. Então ele ficou muito bravo, discutimos muito. E aí ele mandava mensagem pra minha irmã. Gente, era um inferno na terra. Então ele chegou no Brasil. Todo sorridente. No aeroporto, minha família já esperando ele. Levaram a gente pra comer. Ele me abraçou. Nossa, assim, foi maravilhoso. Mas ele é muito fingido. Ele viu minha família, beijou, abraçou todo mundo, mas a gente, como ele chegou tarde, a minha irmã mostrou o quarto, que a gente ia ficar junto e tal. Gente, quando todo mundo foi dormir, ele virou o cão. Muito. Uma pessoa assim totalmente diferente. E já tinha casado, gente. Já tava com aliança, tudo. Aliança que minha sogra escolheu. Ex-sogra. Que ela escolheu. E no quarto, gente, ele falou pra mim, eu quero ver o seu celular agora. E aí começou a fiscalizar o meu celular. E começou a... E assim, eu não tinha nada, gente, porque eu não tava fazendo nada. Mas alguém, uma pessoa... Sabe que aquelas pessoas mais velhas mandam aqueles gifs, imagem tipo Feliz Natal, essas coisas? Alguém me mandou, que é uma pessoa no perfil tinha uma foto de carro. Não era nem... Não sei, não dá pra ver nem a pessoa que era. Mas alguém mandou uma mensagem Feliz Natal, como brilhando, alguma coisa assim. Gente, isso foi a primeira agressão. Quando ele viu isso, eu não sabia explicar. Eu falei, não sei. A pessoa não tava nem no meu Facebook, gente. Acho que foi na caixa de spam, não sei. A pessoa não tava nem no meu Facebook. Ele foi. E caminhou, o que é isso? E eu tentava explicar, eu falei, não é nada. E eu tentando explicar pra ele, que é normal no Brasil, pessoas mais velhas fazem isso. Eu nem sabia quem era a pessoa. E a gente começou a discutir. Começou a falar que o casamento era um erro, que isso. Eu falei, tá bom, então. Eu vou ficar aqui e você vai embora. Passa o Natal aqui, Ano Novo, você vai embora. E a gente mal casou, divorcia. Gente, quando eu falei isso, foi a primeira agressão. Ele me enforcou. Ele colocou as duas mãos em mim. E ele falava coisas horríveis. Me chamava de cada nome, gente. Eu acho que se eu falar aqui, posso ser bloqueada, não sei. Mas ele me enforcou com as duas mãos, ele não parava. E a minha irmã, a casa é grande. E a minha irmã tinha aquele ar-condicionado bem grande que ela deixava ligado no quarto dela. E o barulho também era alto, então ninguém poderia me ouvir. Ninguém poderia ouvir eu pedindo ajuda. E ele me enforcou, gente. Eu juro pra vocês que eu achava que eu ia morrer esse dia. E assim, não era só a violência física. Eu tava confusa, eu ficava assim, meu Deus, essa pessoa que eu acabei de casar, passa um monte de coisa na sua cabeça. Ele tá me enforcando, a pessoa que eu acabei de casar. Ele falou que me ama, como que ele tá me enforcando? Gente, eu fiquei muito confusa. Mas ele é muito forte. Ele pressionou meu pescoço por muito tempo, eu me debatia, até que parecia que ele tinha se tocado. E ele largou e começou a chorar, e eu corri pro banheiro, que era uma suíte. Eu corri pro banheiro, me tranquei, e eu fiquei assim, ó. Eu fiquei chocada, porque eu não acreditava que isso estava acontecendo, gente. Eu não acreditava que isso estava acontecendo. E aí ele, na porta do banheiro, começava a chorar. E falava assim, me perdoa, eu não sei o que aconteceu, me perdoa, não sei o que aconteceu, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoa. Gente, era o que ele falava. Só isso que ele falava. Aí tentava abrir a porta. Me perdoa, e chorava, como no áudio que eu mostrei pra vocês. Ele sempre agredia, fazia essas coisas e chorava. Gente. E assim, eu tava apaixonada, eu tinha sentimentos. Pra quem já passou por isso... É difícil, cara. É difícil. Mesmo sendo agredido, você acredita sempre que a pessoa vai melhorar. Você sempre acredita. E no dia seguinte, fiquei com uma dor de garganta terrível. Eu fiquei numa tristeza. Minha irmã lembra, gente. Fiquei numa tristeza, eu contei pra ela. Ela deu uns conselhos pra gente. Ele fazia cara de dó. Eu acho que ele até comoveu ela, infelizmente. E ela falava, não pode fazer isso, tal. Porque foi a primeira vez. E ela, eu acho que ela tinha perguntado se foi a primeira vez, eu falei que sim. Mas eu acho que ela ficou com medo, eu não lembro direito, mas... Eu lembro que eu fiquei na cama, eu fiquei numa tristeza, uma depressão que isso aconteceu, gente, que eu não acreditava ainda. E ele me pedindo desculpa, ele passou o dia todo me pedindo desculpa, fazendo carinho na minha cabeça, do meu lado, como se fosse um gato.
E aí, vou contar o resto pra vocês na parte 6. Porque, gente, foram muitas agressões, foi muita coisa. Até chegar a parte do julgamento foram muitas coisas. Então, acompanha pra parte 6. Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 6. Gente, eu vou contar tudo, vou contar o desfecho, como eu fugi, os detalhes, tudo. E também quero dizer que eu tô bem agora. Obrigada pelos comentários, pelas preocupações. E infelizmente tem gente que não vai entender até passar por isso. Tem gente que vai julgar, tem gente que vai criticar, que vai falar. Mas eu fazia isso também. Ainda mais mulheres com filhos, né? Muito tempo de casamento. Eu sempre julgava. Nossa, por que não pede ajuda? Por que não faz isso? Até passar por isso. Agora eu tenho muita empatia, porque ainda mais num país que você tá sozinho, outra língua, outra cultura, por mais que eu já fale inglês, eu tava sozinha. Perdi meus amigos por causa dele, me deixei levar, tava cega, perdi amigos, não tinha família, não tinha mais trabalho, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só tinha ele e a mãe dele. Então, assim, vou contar os detalhes tudo. É que são muitas coisas, é isso que eu contei pra vocês. Só foi o começo das agressões. Mas tinha muita coisa pior ainda pra ver. Então, assim, fui pro Brasil, aconteceu a primeira agressão, me enforcou. Foi difícil porque eu tô tentando assimilar aquela coisa toda, eu amava ele demais. Então, tava cega e tava tentando processar, entender por que ele fez aquilo, né? Então, ele é muito amoroso com a minha família, muito amoroso com a minha família. Vou até mostrar pra vocês a foto aqui. Aqui, como vocês podem ver, é ele e o meu cunhado, que é o meu cunhado de paixão. E ele sabe sempre soube disso. O meu cunhado tratava ele, gente, maravilhosamente bem. E ele é assim com as pessoas, tá? Ele me agredia, fazia as coisas ruins, falava coisas horríveis. Porque a minha família, meu cunhado ainda falava inglês, mas muitos deles não falam. Então, o que acontece? Se ele não concordava com alguma coisa, ele reclamava pra mim em inglês. E eu não podia falar com minha família às vezes. Então, guardava isso pra mim, tava me deixando doente já. Ele reclamava, falava as coisas em inglês, e na frente da minha família, ai, gente, mudava. Uma falsidade. Ele era terrível, gente, terrível. No começo eu achei que era fofo, que era legal, que ele gostava da minha família, mas assim, falso, gente, falso. É incrível como uma pessoa tem a capacidade de ser fingido como isso aqui, gente. E esse aqui, ele abraçando meu cunhado, ele era muito carinhoso com meu cunhado. Ele era assim. Mas chegou num ponto, gente, de brigas, que ele atacava minha família, porque ele sabia que ia me machucar. Então ele falava mal do meu cunhado, falava mal da minha irmã, dos meus sobrinhos. Gente, era um pesadelo. Então, depois do episódio todo, teve esse abraço dele aí, mais abraços, que ele abraçava o tempo todo. Passou o Natal, passou o Ano Novo juntos com a minha família. Ele amou demais a comida, aquela energia, porque é totalmente diferente daqui. E então, ele teve que voar de volta pra Escócia e me deixar lá. Porque, gente, o visto de esposa é muito caro. Era muito caro. Tá mais caro agora. É muito caro. E eu falei assim pra ele, o que eu posso fazer é ficar no Brasil, trabalhar, né? Juntar o dinheiro por 6 meses. E aí eu vou pra Escócia, aplico tal, tudo, vou pra Escócia ficar com você. Não, você não vai. Você não vai ficar no Brasil. Se você tiver que ficar no Brasil, eu vou vir pra cá morar com você. E eu pensava assim, meu Deus, não é possível, esse cara tá ficando louco. Não é possível, cara. Sem trabalho, ele não falava português. Ainda tem coisa de documentação. Eu falei, não é possível, não é possível. Aí eu falei assim, tá, e qual que é a ideia então? Então a ideia era eu voar pra Escócia de volta. Ele ia primeiro, depois eu ia depois dele. Passar 6 meses como turista, porque nós brasileiros temos o direito de ficar, eu acho que era 6 meses, 6 meses. 6 meses como turista. E depois dos 6 meses nós viríamos de volta pro Brasil e aplicar o visto, ficar com a família toda e depois voltar de volta pra Escócia. Tudo isso porque ele não queria ficar longe de mim, gente, não queria me deixar. Até então, na cabeça da Camila, amor, ele me ama, olha o que ele tá fazendo por mim. Enfim, ele voou pra Escócia de volta. Depois de acho que 2 semanas eu fui. Só que assim, gente, foi ficando pior, porque quando eu voltei pra Escócia, eu achava que ia ser recebida com o maior amor do mundo. No primeiro dia eu fui. Depois, gente,
a minha vida virou um inferno. Porque, assim, a casa dele não tinha cozinha, não tinha piso. Ele comprou essa casa e derrubou. Então, era uma casa bem crua, não tinha nem piso. Não tinha cozinha, não tinha nada. E era muito fria, uma casa muito grande, de 4 quartos, mas tava inacabada. Então, assim, e tinha muita poeira, era eu, ele e o gato. E eu não podia trabalhar, porque era visto de turista. Então, se você é pego trabalhando, iam deportar, uma coisa assim. Eu não tinha dinheiro, não tinha fonte, não tinha... Mesma coisa, não tinha amizade, não tinha nada, gente. Fiz uns bicos, por exemplo, como eu trabalhei com uma família aqui no primeiro ano, fiz uns bicos de cuidar da família das crianças, das pessoas que eu cuidava. Eu fazia faxina no Airbnb, consegui, isso foi um presente de Deus. Porque me deu uma paz, assim, que eu tinha algum lugar pra ir, porque eu só ficava dentro de casa. E eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha produto de higiene que ele não queria comprar, porque eu falava que era caro. Gente, as minhas roupas eram, tipo assim, todas remendadas. Era terrível, gente. Eu vivia um pesadelo aqui. Mas eu vou ter que trabalhar agora e eu vou contar pra vocês a parte 7, talvez hoje à noite, tá bom? Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morto pelo parceiro, parte 7. Então, gente, ele trabalhava numa pedreira, tá? E ele dirigia essas máquinas grandes, tipo empilhadeira, trator, e ele abastecia as máquinas. E ele tinha, lá na empresa dele, tinha um depósito de gasolina. E o que ele fazia? Ele enchia as máquinas que ele dirigia lá e passava das máquinas, ele tinha uma mangueira específica, e ele passava as máquinas pro carro dele. Ele tinha uns galões de água, sabe esses galões de água grande? Ele enchia esses galões e vendia gasolina. E roubava gasolina numa boa. Ele fazia isso antes de mim, porque quando eu conheci ele nos primeiros encontros, eu falava, nossa, que cheiro de gasolina e tal. E eu vi, uma vez que a gente foi no zoológico, eu vi esses galões de gasolina no carro dele. Então ele fazia isso muito antes de me conhecer. Só que eu não gostava disso, eu descobri e eu falei pra ele parar com isso. E ele começou a brigar comigo dizendo que era minha culpa. Porque eu era um peso a mais na vida dele, agora ele tinha que trabalhar por 2, e isso, que aquilo. Então eu consegui esse bico no Airbnb, tá? Não ganhava muito bem. Não porque eles pagavam bem, mas o problema era... dependia de reserva, né? E mesmo assim, gente, com o Airbnb, ele me seguia. Ele ia comigo, esperava finalizar tudo. E nos dias que ele não podia ir, que ele tinha que trabalhar, eu tinha que fazer videochamada com ele, tá? Eu tinha que fazer videochamada com ele. E assim, eu não tinha celular, eu não tinha internet no meu celular. Eu dependia dele rotear pra mim ou do Airbnb. Então, ele tinha controle da internet e ele controlava as minhas mídias sociais. Ele controlava as minhas mensagens. Quando eu falava com a minha família, ele estava sempre por perto, porque ele tinha medo de eu contar alguma coisa do que acontecia. Gente, eu não podia assistir filme com um homem bonito, nunca, tá? Eu não podia sair sozinha nunca sem ele, gente, porque era um drama, eu chorava. E uma vez eu tentei, tá? Foi quando ele me enforcou de novo. E porque eu falei assim, assim não dá. Assim não dá, eu não consigo. Eu não posso ir no mercado. Gente, o mercado era na próxima porta, assim, era só você sair assim e dar a volta assim, menos que 1 minuto. E não deixava. A gente, nem juntos eu não tinha paz, porque se algum homem me olhasse, a culpa era minha. E eu sou uma mulher grande, sabe, gente? Então, e aqui eu sou um pouco diferente, porque as pessoas são loiras, ruivas, né? São mais brancas. E alguns homens olham mesmo. Então, ele tinha muitos ciúmes e ele enchia minha cabeça, gente. Reclamava. Eu não podia, como eu falei pra vocês, não podia assistir filme com homem bonito, porque ele já ficava, você acha esse homem mais bonito que eu? Ou então, um dia ele acordou e ele falou assim, eu tô muito triste. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu tive um pesadelo. Eu falei, por quê? E assim, você tava me traindo. Fala por que você está apaixonado. Gente, eu só ficava em casa, não tinha
o que fazer. E uma vez a gente foi no Tesco, que é o mercado daqui. A gente foi no Tesco. Então tinha um homem bonito, assim, vindo na minha direção. Um homem bonito, gente. E eu vi o homem. E o homem viu a gente, né? E tava nessa porta automática, então... Sabe quando você não sabe pra onde vai, assim, no caminho? Sabe, se você e a outra pessoa fica tentando descobrir qual lado andar? E isso aconteceu, gente. E ele falou assim, eu vi você flertando com um homem. Foi uma coisa de 1 segundo, nem 1 segundo. Eu falei, eu não tava flertando com ninguém, você tá louco. Então, a partir daí, ele começou a me prender em casa, tá? Ele começou a me prender em casa e foi muito difícil, porque eu gostava muito do Airbnb. Era uma coisa assim, eu fazia uma coisa diferente, então era uma paz pra minha mente, um descanso dele também. Então, ele me trancou em casa. E outra coisa, gente, a gente não tinha cozinha em casa, a gente não tinha piso e eu não podia cozinhar. Então eu dependia dele pra comer. Então eu só comia uma vez por dia, que era quando ele vinha do trabalho. Era 5 horas da tarde, 5 ou 6. E assim, ele trazia um hot dog daqui, que era um pão e a salsicha só. E era a comida do dia. E eu tinha muita fome. Muita fome, eu não podia comer. Só que a gente tinha um gato. Era o gato com a ex dele, mas a ex dele foi embora e ele ficou com o gato. Ele comprava atum, uns pacotes assim de lata de atum pro gato. Então, quando ele saía, eu tinha que alimentar o gato, claro. E eu dividia o atum com o gato. E o gato também tava sempre com fome, gente. O gato tava sempre com fome. Eu e o gato com fome. Foi horrível. E como ele controlava meu dinheiro do Airbnb, eu não tinha acesso a compra assim, de comida, nada. A gente não tinha compras. Porque não tinha como cozinhar em casa. Então, ele controlava o meu dinheiro e eu não podia comprar nada pra mim. Nada. Gente, eu não podia comprar nada. Eu precisava de calcinha, eu precisava de absorvente. Uma vez, o que eu fiz? Eu tive um agendamento na clínica que tinha perto de casa e eu pedi pra eles lá, de graça. Aí eu consegui absorvente. Mas assim, foi muito difícil. Foram muitas agressões. O vídeo tá muito longo, não vou conseguir terminar agora. Mas o pesadelo só tinha começado. Tá? Só tinha começado. E sempre eu tentei conversar com ele. Só que todas as vezes que eu tentei conversar com ele, dava nas agressões dele. E não era gritando não, gente. Não era gritando. Eu falando. Se eu falasse ou não, ele me agredia da mesma forma. Se eu tivesse aqui e falasse comigo, eu balançasse a cabeça só assim, eu era agredida. Tá? Ele me enforcava. Ele me sufocava com o travesseiro. Ele ama enforcar, gente. Ama enforcar. E isso começava primeiro com ele batendo a cabeça dele na parede. Ele batia a cabeça na parede, jogava as coisas. Aí depois terminou em mim. E teve um dia que uma casa estava em construção. Tinha muitas coisas de obra na casa. Ele tinha um martelo muito grande. E teve um dia que eu falei assim, eu quero sair pra... A gente discutiu. E eu falei assim, eu quero sair pra dar uma andada. Gente, eu tentei sair. Ele correu na porta. E eu falava assim, me deixa sair, por favor, não faz isso, não faz isso. Foi aquela coisa de eu tentar sair e ele não queria que eu saísse. Ele pegou o martelo e ameaçou dar na minha cabeça. E mandou eu implorar pela minha vida, gente. Isso foi a coisa mais humilhante da minha vida. Porque eu chorava, né? Eu pensava na minha família. Eu pensava assim, cara... eu não consegui dizer adeus pra eles. Porque eu falava com a minha família por vídeo bastante. E eu falava assim, gente, eu não consigo... Eu não sei, eu preciso dizer adeus. Eu pedi pra ele, por favor, deixa eu me despedir da minha família. E... Gente, assim, não dói mais, mas o problema é que... Pelo fato de eu ter aceitado passar por isso, nessa época, é humilhante. É humilhante.
Não é fácil, gente. Eu vou parar por aqui e compartilhar a próxima parte amanhã, tá bom? Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 8. Então, gente, ele pegou o martelo para dar na minha cabeça e fez eu implorar pela vida. Eu cobri minha cabeça com as 2 mãos, então eu não vi o rosto dele, mas eu implorava, eu chorava e ele começou a dar risada, tá? Ele começou a dar risada e falava assim, você acha que eu ia fazer isso com você? E dava risada. E eu chorava, gente, era um susto muito grande. E depois disso, o que ele fazia? Eu me deixava quieta chorando, eu tinha meu espaço, né? Chorava, eu ficava bem assim, tipo, down na cama. E ele saía, comprava flor, comprava chocolate, me dava, pedia desculpa, falava, não, eu não quero fazer isso com você, não quero machucar você. Já era a 10ª agressão, mas tudo bem. A gente tem que se unir como casal. E a gente começava aquela cerimônia dele. E aí me culpava. Não, porque você disse isso, porque você queria ir embora, porque você fez isso, porque você... Gente, eu não fazia nada. Eu vivia como um gato. Eu só falava pra ele que eu não tava feliz, que eu não acho certo o que ele fazia. Mas assim, na cabeça dele, ele é o homem perfeito. E ele falava sempre... Gente, ele sempre falou pra mim, você não vai encontrar alguém como eu, que te ame, que cuide de você. Na cabeça dele, ele cuidava de mim e me fazia feliz. Mas eu tava super infeliz. E assim, gente, eu me apegava no sentimento que eu sentia por ele quando eu conheci ele. Porque foi uma coisa muito intensa. E eu não sentia mais isso, claro. Mas eu tinha esperança de que ele poderia mudar. Então... Quando ele chorava, prometia, eu sempre tinha esperança, gente. É uma coisa que é um ciclo. É um ciclo que ele faz coisa ruim, pede desculpa e você volta a acreditar. É horrível, você dá muita chance. E eu sempre cheguei nessa esperança, sabe? Eu não sei como, gente. A nossa cabeça é uma coisa de louco. Eu não sou a mesma pessoa, tá? Eu não sou a mesma pessoa, mas eu acreditava. Claro que hoje seria totalmente diferente. Mas naquela época eu tava muito frágil e ele parece que sugou a minha energia. Então eu não tinha energia pra lutar, eu só tinha otimismo quanto à relação, tipo assim, me agrediu, mas ele vai melhorar. Ele vai mudar. A gente sempre pensa que ele vai mudar. Então assim, aí me agredia, buscava flores e meu chocolate preferido. Pedia desculpa e fazia o drama dele, o discurso dele. E agia como se nada tivesse acontecido, tá? E ele sempre deu muita risada das situações quando ele me agredia. E aí, gente, teve muitas ocasiões, porque assim, ele não gostava de tomar banho. E ele me chamava de tóxica e de controladora porque eu mandava ele tomar banho. E assim, às vezes eu não queria relação porque ele não tomava banho. E ele era muito fedido, gente. Sinceramente, ele ficava 3, 4, 5 dias sem tomar banho. E eu não queria dormir perto dele, eu não queria estar com ele. Era um pesadelo, gente. E assim, eu tentei terminar o casamento muitas vezes e todas as vezes acabava em agressão. Então, uma vez, eu tentei fugir, tá? Inclusive, se eu achar a foto, porque eu deletei muita coisa, mas se eu achar, eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei a minha mala, coloquei... Foi uma ideia estúpida, eu não sei porque eu peguei as minhas coisas. Eu deveria ter saído sem nada. Peguei a mala, coloquei roupa, tava tentando fugir dele, ele me pegou. Ele quebrou a minha mala, gente, ele me jogou na cama, ele me enforcou e ele me sufocou com o travesseiro de novo. Que ele ama fazer isso. Acho que a agressão dele preferida é enforcar e torturar. E aí, depois disso, ele chorava e falava assim, eu acho que eu vou te mandar pro Brasil. Como se fosse uma mercadoria. Só que assim, gente, também esqueci de contar pra vocês que ele pegava meu passaporte. Ele escondia meu passaporte. Ele tentou rasgar. Gente, o passaporte do Brasil é forte, viu? Porque ele tentou rasgar o passaporte. E tem até umas marcas no passaporte que ele tentou destruir, mas era tão resistente, o passaporte brasileiro, que ele não conseguiu destruir isso. E ele escondeu. Ele sempre pegava meu celular. Sempre. Quando a gente discutia, a primeira coisa que ele fazia era pegar o passaporte e pegar meu celular. Era as duas. E trancar a porta de casa, tá? Ele fazia isso. Tudo era trancado. E aqui era uma casa... assim, não dá pra ouvir nada de dentro.
assim, de fora, não sei. Mas não dá pra você ouvir o que tá acontecendo lá dentro. Não dá pra você ouvir. Então, assim, não adianta você pedir socorro, nada. Não dá pra você ouvir nessa casa. E a gente morava numa vila, então, assim, tudo era afastado. Só tinha o Morrisons, que é o shopping do lado. O shopping, a loja do lado. E aí não dava, gente, não tinha como. E tinha uns vizinhos que eu acho que eles suspeitavam, porque eles me olhavam sempre com cara de dó, mas eles nunca fizeram nada. Nunca. É que eles não se metem muito. Então eu saí disso, foi um milagre. Então, assim, tentei fugir. Por causa disso, ele destruiu a minha mala. Ele quebrou minha mala todinha. Uma que era a minha preferida, ainda porque eu vim com ela lá do Brasil. Então eu tinha muito carinho por essa mala. E aí ele destruiu essa mala. Gente, foi horrível. Ele gritava, falava da minha família, falava da minha nacionalidade, né? Falava do Brasil, que as pessoas do Brasil são nojentas, horríveis. Ele tentava me machucar, entende? Tentava me machucar. Falou também, foi por isso que o teu ex te deixou. Eu falei, você nem sabe o que aconteceu direito. Ele usava coisas assim, gente, que eu contei pra ele no começo do relacionamento, ele usava contra mim. Como eu perdi um filho. Nossa, gente. É uma tortura horrível. Psicológica e física. E o que acontece? Estávamos prestes a ir ao Brasil, tá? Porque ele conseguiu dinheiro pro visto. E sim, gente, ele era um cara muito duro. Sempre falou que eu usei ele pra dar o golpe. Se eu tivesse usado um cara pra dar golpe, gente, seria um cara rico, não um cara pobre. Não passar o que eu passei, porque só Deus, cara. Só Deus nessa casa, nesse relacionamento. Então, assim, estávamos prestes a ir ao Brasil. Eu tava falando com a minha família. Eu tava super animada, eu precisava ver eles. Eu tava, assim, numa coisa. E eu pensava assim, eu posso ir pro Brasil e ficar lá, ou falar com a minha família, tudo. Mas eu não tinha coragem, gente. Não tinha coragem, eu não queria dar desgosto pra minha família. Eu achava que minha família ia julgar, ficar com dó de mim, que eu não queria. Eu não sei, eu não queria incomodar eles. Eu não queria incomodar a vida deles. Cada um tem a sua vida. E aí... E ninguém sabia disso. Apenas um amigo que tava passando pela mesma situação, tá? E aí ele falava pra mim, não é normal isso, você tem que pedir ajuda. Eu não conseguia, gente. Eu não conseguia, porque também comecei a ter pensamentos suicidas, tá? Foi a primeira vez quando isso começou a acontecer, eu pensei assim, acho que é a única forma de eu fugir disso. E aí eu pensei em várias maneiras, eu pensava assim, será que se eu fizer isso, ele vai acordar pra vida? Gente, até na hora de pensar nessas coisas comigo mesma, eu pensava nele, sabe? Se ia machucar ele. Então, assim, a nossa mente é uma coisa doida quando a gente tá numa relação e a gente tá cego. E aí, né, uns dias antes de ir pro Brasil, tá? Eu tava falando com a minha família. E eu fiquei muito tempo falando com a minha família, porque eu fiquei mostrando umas coisinhas que eu comprei pra eles e tal. E aí... ele ficou com ciúmes do tempo que eu fiquei no telefone com a minha família. Ficou com ciúmes e assim que eu acabei a ligação, gente, começamos a discutir, porque falou que isso tinha que mudar. Ele pegou meu celular e atacou na minha cabeça. Meu celular... Gente, era um Samsung, eu não lembro o modelo exato, mas era muito pesado. E ele tacou o celular na minha cabeça, tá? Começou a sangrar a minha cabeça... Foi aqui assim, aí começou a escorrer. E eu fiquei em choque. Aí eu corri. Eu consegui correr, porque a chave tava na porta. Eu corri porque ele foi pegar uma faca. Então, na hora que ele foi pegar a faca, eu tentei ser o mais rápido que eu pude. Eu abri a porta e fui pedir ajuda na rua. Mas como eu falei pra vocês, eu moro numa vila. Não tinha ninguém passando naquele momento, gente. Ninguém passando. E eu pedi ajuda, e aí não tinha uma alma naquela rua. E aí, o que acontece? Ele, na frente das pessoas, ele age diferente, tá? Ele tem controle do que ele tá fazendo. E eu tenho que fazer a parte 9 porque o tempo que vai acabar, tá bom? Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 9. Então, gente, esse dia eu fugi dele.
e na frente eu me sentia segura na rua, mesmo que não tivesse ninguém passando, porque ele se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar. E aqui tem muita câmera nas casas, do lado de fora, então assim, ele não ia fazer nada comigo, porque ele tava sempre preocupado com as pessoas ao redor. E aí eu me senti segura, então eu fiquei na rua e falei assim, eu só volto se a sua mãe vier aqui. E a mãe dele, gente, por mais que ela não era uma boa coisa, eu me sentia segura porque ele nunca me agredia na frente dela. Nunca. O Reese nunca me agredia na frente dela. E ela, eu acho que ela não aceitaria isso, por mais que ela... Eu costumo falar que se ele me matasse, ela ajudaria a esconder o corpo. Entende? É assim. E aí, como ele tinha me ameaçado de me matar, tudo, eu falei assim, eu não vou voltar pra essa casa, sem ninguém. E, gente, eu não tinha família, eu não tinha amigo, eu não tinha... eu achava que era igual no Brasil, tipo, Lei Maria da Penha, que, tipo assim, não dava muita confiança. Eu achava que era igual no Brasil, mas não, é totalmente diferente. E eu tinha muito medo, gente, tinha muito medo, não tenho a descrição pra medo. Aí o que aconteceu? A mãe dele chegou, ele ligou pra ela na minha frente e falou assim, a Camila pouco só vai entrar se você vier. E ela começou a reclamar, nossa, o que você tá fazendo? Aí, não, por favor, começava a implorar pra ela vir. E ela veio. E aí ela falou, o que aconteceu, Camila? O que você fez? Aí eu assim, como assim o que eu fiz? Olha o que seu filho fez. Aí contei pra ela o que aconteceu. Aí ela falou assim pra ele, você não pode fazer isso, agora você vai ter que gastar dinheiro com outro telefone pra ela. Como que ela vai falar com a família dela agora? Então assim, eles estavam preocupados em como eu ia falar com a minha família, porque eu tinha o costume de falar com a minha irmã bastante por vídeo. Ainda mais que eu tava prestes a ir pro Brasil e a gente tava falando sobre algumas coisas. A preocupação deles era celular, gastar dinheiro com celular. Então começaram a procurar celular, gente. Eu com a cabeça ferida, chorando, tô traumatizada, triste e preocupada com o aparelho celular. E de fato eu também fiquei triste por causa do celular, porque eu não tinha como nem pedir ajuda, gente. Porque o cara tinha meu passaporte, o cara tinha meu cartão bancário, o cara tinha tudo. Então, eu não tinha nada, gente, não tinha nada. E aí, no dia seguinte, ele me levou pra comprar um celular. Era um iPhone novo na loja, gente. E aí nisso, ele comprando esse iPhone, que era um iPhone top, ele achou que pela desculpa de todas as agressões. Ficava, tá vendo o que eu faço por você? E jogando na cara. Eu fiquei assim, meu Deus, esse iPhone vai ser um problema. E aí, gente, todas as brigas, ele pediu o iPhone de volta, tá? Me dá o iPhone, porque é meu. Me dá o iPhone, porque é meu, você não tem nada. Aí fomos ao Brasil, tá? Fomos ao Brasil, eu tava bem triste, meio estressada. E cheguei lá, mas tava muito feliz de ver minha família. Mas teve algum momento estressante lá que a minha sobrinha falou assim, nossa tia, você tá muito estressada, você tá muito diferente. E realmente eu tava, gente, mas eles não iam entender. Discuti com a minha irmã grávida, voltei pra cá super triste por conta disso, porque ela teve uma gravidez complicada. E era pra gente ter bons momentos juntos, não esse estresse. Mas eles não entendiam o que eu tava passando. Era uma coisa muito grande, eu tinha sofrido muita agressão. Muda psicológico, né, gente? Eu não tinha ninguém pra conversar sobre isso. Eu não queria preocupar eles, eu queria deixar ainda ele com aquela fama de bom moço que ele tinha, tá? Ele reclamava do chuveiro gelado, ele reclamava dos cachorros das minhas irmãs porque ele tinha alergia, ele reclamava de comida, ele reclamava de um monte de coisa, e na frente da minha família ele agia diferente. Então, assim, parecia que eu era a que reclamava de tudo, eu era chata. Mas eles não entendiam que ele tava reclamando em inglês e eu tava passando pra eles de outra maneira. E ele tava passando de outra maneira pra eles. Então, assim, foi muito complicado. E aí teve o chá de bebê da minha irmã. Foi no prédio do meu tio, tinha um salão de festa lá. E era um chá de bebê de bebê pra mulheres. Mas os homens da família estavam fazendo um churrasco no salão do lado. Eu tava lá conversando com a minha família, com as minhas irmãs, com a minha avó, minha mãe e tal. A minha irmã chega e fala assim, Camila, vai olhar o seu marido que tem uma mulher em cima dele. Aí eu fiquei, né, tipo, na minha cabeça ele poderia se virar, né, tipo assim, dar um fora na mulher. Mas não, gente, fui atrás dele. Quando eu tô no de encontro, eu vejo ela arrastando ele pro elevador. Fiquei muito nervosa, comecei a discutir com ela, meu sangue tava fervendo, e ela rindo da minha cara, ele rindo da minha cara, a minha família tentando me acalmar, e ele rindo, gente. Todo mundo tentando me acalmar, e ele rindo. Foi uma cena horrível que eu nunca vou esquecer. E isso me feriu
me feriu. Aquilo lá ele parecia um demônio rindo da minha cara. Enquanto eu tava tentando... tipo assim, o que você tá fazendo? Ele assim, ai... Ela levando ele pro apartamento dela e ela falando ainda, não, vem, deixa ela. Mandando ele me deixar, gente. Foi horrível. E ele rindo da situação, tal, achando engraçado. Eu fiquei muito chateada, mas na frente da minha família ele não ia fazer nada. E eu parei de falar com ele, fiquei bem chateada. E no dia seguinte, eu falando pra ele, você não pode fazer isso, isso é desrespeitoso, se fosse eu na Escócia fazendo isso, você ia me matar, não sei o quê. E ele não falava nada, não falou nada, porque lá ele era um santo. Aí viemos embora, mas eu tava muito machucada. O meu visto foi aprovado e voltamos pra cá. E mesmo assim, gente, voltei com medo, mesmo fazendo... Fiz errado, gente, eu devia ter falado pra minha família, tudo, mas... Eu não sei explicar pra vocês o que passava na minha cabeça naquele momento, porque parecia que eu tava vivendo no modo automático, no modo robótico, não sei. Mas aí voltamos, e aí meu visto foi aprovado, eu tava feliz porque eu poderia trabalhar. Então, eu poderia ficar longe dele. Ele falou assim, você pode trabalhar agora, né? Mas você sabe que eu que vou analisar onde você vai trabalhar. Se é onde eu quiser. E aí eu consegui... uma entrevista numa empresa de engenharia, tá? Para administrativo. E eles queriam fazer entrevista comigo, só que ele pegou o nome da empresa, ele investigou antes, ele via quem trabalhava lá e ele falou, não, você não vai, porque tem muito homem lá. Eu não quero você trabalhando perto de homem. Aí, gente, fui numa outra... eu fui numa outra entrevista, e aí ele viu um cara saindo lá e falou assim, você não vai trabalhar aqui. E eu tinha conseguido trabalho. Ele falou, você não vai trabalhar aqui. Você não vai porque eu tô vendo esse homem e eu não quero você trabalhando perto de homem. E aí, gente, eu cheguei num estágio que eu não reclamava mais. Eu não falava nada. Eu só aprovava. Tá bom. Porque eu tava cansada. Eu tava exausta. Eu não sabia mais como lidar com essa situação. Então eu tava vivendo no modo robótico, assim, sabe? No automático. E aí eu falei, tá bom. Vai como você quiser. E eu fui gente, eu fui entregando o controle da minha vida. Vocês não têm ideia. Foi assim, intenso. E aí... consegui uma entrevista nesse outro lugar onde só tinha mulher. E é onde eu tô até hoje. Foi o único lugar que ele deixou. Realmente, de fato, ele viu que só tinha mulher. E aí eu consegui começar a trabalhar lá, gente. Foi muito bom. Foi, assim, libertador ficar lá, longe dele, assim. Não era o trabalho que eu queria, mas eu tava feliz porque eu ia ficar longe dele. E... aí o que aconteceu? Aconteceu tanta coisa que eu tô tentando lembrar. Aí eu comecei esse trabalho dia 1º de novembro de 2023. E aí a minha empresa me convidou pra festa de Natal. Eles falaram, Camila, a gente sabe que você acabou de entrar, mas a gente gostaria que você fosse, porque você já é uma funcionária, tudo. E eu falei, nossa, tá bom, mas gente, eu não tinha roupa. E eu não tinha recebido o salário ainda. E aí ia demorar 2 meses pra receber o salário, alguma coisa assim. Eu não lembro, mas eu ia ficar um tempo sem receber. Eu pensava assim, eu não tenho um vestido, eu não tenho nada. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir pra ele. Aí, gente, fui falar pra ele sobre a festa de Natal, que minha chefe convidou, que a empresa tava organizando. Ele falou assim, tá, mas eu vou junto com você. Eu falei assim, você não tá entendendo, só pra funcionários. Você não pode ir. Ele, não posso ir então, mas eu vou te levar e vou esperar você na porta. Eu falei, tá bom, então. A gente ia ser constrangedor, mas... ele ia me esperar na porta. Aí eu falei assim pra ele, e eu preciso de um vestido. Não, você não precisa, você pode usar o que tem aí. Eu falei assim, mas eu não tenho vestido. E aí, gente, começamos a discutir. Era, tipo assim, 6 horas da manhã. E aí eu falei assim, tá bom, eu não vou mais nessa festa. Não vou. E aí, eu tava muito feliz por isso, porque era uma coisa diferente pra mim. Eu fazia muito tempo que eu não fazia nada de diferente e falava com pessoas diferentes. E aí, nisso, começamos a discutir. Eu falei assim, olha, eu vou ter que sair pra pegar o ônibus. Que era a primeira vez que eu ia pegar o ônibus. Porque o horário de trabalho tinha mudado, então ele não ia poder me levar. E isso tava incomodando ele muito, porque eu ia pegar o ônibus. Ele achava que eu ia namorar o motorista, porque ele falava isso pra mim. Que um cara poderia vir falar comigo e achava que eu ia casar com um homem. E, enfim. E aí, nisso... a gente começou a discutir, eu falei assim, olha, eu vou falar com você mais tarde, depois a gente conversa, eu não quero me estressar agora. Era 6 horas da manhã, gente. Mas na cabeça dele, eu falei assim, eu tô indo embora, ou eu não quero mais ficar com você. Não sei, gente. Sei que ele me empurrou na escada, tá? Me empurrou na escada e o meu joelho saiu do lugar.
O meu joelho saiu do lugar e eu gritava. Eu gritava de dor, porque ele não deixou eu sair de casa. Eu tentei me arrastar, sair de casa, ele não deixou. Eu saí, eu gritava de dor, eu falava doendo e tal. E eu vou contar no próximo, porque já vai acabar aqui. Relato de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 10. Então, gente, consegui o meu emprego, foi nas condições dele, eu aceitei. Tava super feliz, que eu ia começar a trabalhar, ia ficar longe dele e tudo. Mas, 2 semanas antes de eu começar a trabalhar, a gente teve uma discussão, tá? A gente começou a ir na igreja também, porque no meu primeiro ano na Escócia, eu tava indo na igreja, eu conheci uma pessoa lá, uma senhora, e ela me conheceu antes dele, ela me conheceu com ele, tanto que até quando eu casei com ela, ela fez uma oração, tudo, deu presente. Mas ela assim, nunca foi presente na minha vida. Sempre mandou umas mensagens, Camila, como você tá, tudo. Então, ela falou assim, tem uma igreja perto de vocês. Então vocês podem começar a ir lá. E um dia ela foi com a gente, porque ela também era a única pessoa que ele confiava, assim. Não podia conversar mais com ninguém, mas acho que ele tinha uma simpatia por ela, né? E aí, ela levou a gente na igreja. Conhecemos outros casais, outras pessoas lá, pessoas maravilhosas. Só que assim, gente, ele era minha sombra. Eu não podia falar com ninguém direito. E sempre quando eu falava alguma coisa, eu tava olhando assim pra ele, porque pra ver se ele aprovava ou não, gente. É horrível, é horrível. E essa dependência era horrível. E aí ele sempre sim do meu lado, e ele também é muito legal com as pessoas. Ele faz brincadeira, ele é carinhoso, ele é, sabe? Ele é muito diferente, assim. Ele conquista. Ele tem um jeito que ele conquista. Ele é muito extrovertido. E o que acontece? Todo final de semana ele queria ir pra casa da mãe dele. A gente não podia fazer nada, a gente não podia ir pra uma caminhada, a gente não podia comer um lanche, a gente não podia fazer nada. A gente tinha que ir pra casa da mãe dele. Mesmo que fosse pra sentar no sofá e não fazer nada. E isso tava me sufocando, gente, porque eu odiava ir lá. Porque o irmão dele fumava maconha, a mãe dele só fumava vape, cigarro o tempo todo. Gente, eu não gostava da fumaça que tinha lá, do cheiro que tava lá. E assim, era sufocante. E teve um dia que ele combinou de fazer alguma coisa comigo, caminhar no domingo, depois da igreja. E no caminho da igreja, pra onde a gente tava indo, ele falou assim, já é pra minha mãe. Gente, eu comecei a chorar. Comecei a ficar nervosa. Eu falei, você prometeu, você falou que a gente ia fazer uma coisa diferente. E aí comecei a reclamar. E aí a gente começou a discutir. Eu falei que isso não tava certo, porque eu sinto que a mãe dele faz parte da relação, e isso e aquilo. E aí ele começou a gritar comigo. Me chamou de tóxica, me chamou de controladora. E gritava muito no carro, gente. Gritava muito. E tava nevando, tá? E aí ele entrou numa rua, gente. Eu abri a porta do carro e eu me joguei. Eu me joguei porque eu não aguentava mais. Eu me joguei porque eu também não me importava o que ia acontecer comigo, se eu morria ou não. Eu tava cansada dele, eu surtei, abri a porta e me joguei. Quebrei minhas costelas, tá? Quebrei minhas costelas. Quando eu me joguei, ele parou, ele brecou o carro, né? Não quando eu me joguei, depois que eu me joguei, ele brecou o carro, que o barulho que tinha feito na neve foi bem... os vizinhos começaram a ver o que tinha acontecido na rua. E aí eu tentei fugir dele, fui pra um ponto de ônibus, tipo, com as costelas quebradas, muita dor. E ele começava a vir atrás de mim chorando, Mila, os vizinhos olhando, gente. Mila, por favor, me perdoa, eu tô errado, não sei o quê. E ele sempre jogava esse jogo comigo e funcionava. De alguma forma funcionava, por isso que ele sempre fazia isso. Aí ficamos mais de 1 hora no ponto de ônibus, ele tentou me convencer a voltar pra casa, tudo. Voltei com as costelas quebradas. E aí ele comprou uma pomada, mas não tinha adiantado. E eu tinha que trabalhar, gente, então eu tava trabalhando com as costelas quebradas. E aí 2 semanas depois, quando eu comecei a trabalhar tudo, eu tinha muita dor. Foi quando aconteceu esse episódio das escadas, que aí a minha costela machucou ainda mais. Aí eu fiquei de cama por 6 semanas. Eu não podia andar, não podia me mexer, eu dormia assim, igual um robô. Aí quando aconteceu esse episódio do meu joelho, que meu joelho saiu do lugar quando me jogou na escada, a minha costela tava doendo tudo, mas eu tinha que trabalhar e eu pensava assim, eu preciso pedir ajuda dessa vez, né? Ele vai me matar. Só que ele ficou tão assustado com os meus gritos, ele ficou muito assustado, ele entrou em pânico.
que ele falou assim, não, vai pra cá, você não pode trabalhar assim e tal. Gente, mudou da água pro vinho. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir, gente. Eu tentava andar, a dor era muito grande, que eu não sei o que aconteceu com o meu joelho. Eu não conseguia andar, mas eu fui me arrastando. Eu falei, não, me leva pro trabalho, eu vou ficar bem. Eu fingia que eu não tava sentindo nada, mas a dor ela tava gritando por dentro, porque eu queria pedir ajuda no trabalho. E aí ele me levou pro trabalho, ele falou assim, você vai ficar bem? Porque eu fui uma atriz, assim, eu coloquei toda a minha força no meu corpo, na mente, tudo. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí no meu trabalho, eu não conseguia subir as escadas, aí eu comecei a pedir ajuda. E aí minha chefe veio e falou, o que aconteceu? Aí eu contei pra ela, falei assim, não contei detalhe, mas eu falei assim, eu preciso ir pro hospital, porque eu tô com muita dor. Eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo subir. Ela me levou no hospital. E pediram pra eu explicar e eu não consegui explicar, porque eu não sabia se falava a verdade dele, eu não sabia o que fazer. E aí a minha chefe ligou pra ele, porque ele era meu contato de emergência, então ela ligou pra ele e ele foi pro hospital. E aí eu lembro também que a médica foi muito, muito grossa. Muito grossa. E eu não me senti confortável de falar com ela. Eu falei assim, não consigo. Gente, foi vacilo, eu não consegui. Porque eu acho que se eu tivesse falado, eles teriam chamado a polícia, assim. Mas aí ele veio como um príncipe, me levou pra casa, falou assim, por que você não deixou eu levar você pro hospital? Só que assim, gente, depois ele me levou pra casa, ele não acreditava, ele falou assim, não, você tá fazendo drama, não aconteceu nada, esse é o drama, Camila, você tá bem. Na cabeça dele eu tava bem, mas eu não tava, gente. Eu tava muito mal, eu tava em dor. E aí, não conseguia mais andar, me arrastava pra ir no banheiro, ele não me ajudava, ele não acreditava, ele ria de mim, ele falava, nossa, parece que você fez cocô nas calças, da forma que eu andava, assim, parece que você fez cocô nas calças, tudo. E eu queria muito ir pro hospital, eu não conseguia, porque pedi pra ele, porque ele não acreditava, ele não me levava, ele ia comigo e ia monitorar tudo que eu fosse falar, e eu não sabia mentir como que eu causei essa dor lá no médico. Então, eu fiquei uns dias na cama, só que a igreja começou a sentir falta. A igreja começou a sentir falta de mim e perguntava pra ele, o que aconteceu? Falou que a Camila caiu, tropeçou no gato e caiu. Gente, ele dava uma desculpa, assim, terrível. Só que assim, cada pessoa que perguntava, ele dava uma desculpa diferente, uma história, uma versão diferente. E eu não tinha contato com as pessoas da igreja assim diretamente, era mais ele. Então a igreja fez um programa, um aplicativo pra cada dia um ia trazer comida pra mim, de refeições, sabe? Me trazia suco, até doce, janta e tal. Só que assim, ele ficava com muitos ciúmes disso. Tipo assim, por que você não é especial? Por que eles estão fazendo isso por você? Então assim, ele ficava muito raivoso por causa disso, por causa da ajuda que eu tava recebendo. Na cabeça dele, eu não tinha esse direito de receber ajuda. E aí, gente, eu só sei que eu tava perdendo as esperanças. A cada dia naquela cama era uma eternidade. Eu tava ficando em depressão porque eu não podia mais... Eu mal tinha começado a trabalhar, já tava afastada. E eu tava sem esperança, eu tinha pensado muitas vezes em me matar, fazer essas coisas. E eu tinha... a única coisa que eu tinha, que foi o que me salvou, foi a minha fé. Porque eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, me mostra, porque eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais viver dessa maneira. E eu não te culpo por isso, porque foi minha escolha. Mas me tira disso, se for pra me salvar. Se o senhor achar que eu mereço... Gente, eu fazia umas perguntas assim pra Deus, tadinho. Se ele contasse pra vocês o que eu falei... Nossa, você me chamar de doente. E aí, eu pedia provas pra ele. E alguém deixou um cartão na porta com um voucher pra mim, do Tesco. Não sei quem, mas acredito que foi enviado, assim, de Deus por alguém. E no cartão tava assim, Deus ama você. Tava em inglês, Deus ama você. E não tinha nome, até hoje não descobri quem foi, e tinha um voucher lá do Tesco. Então eu guardei, eu comecei a chorar, ele não tava em casa, chorar.
E aí, a partir desse dia, comecei a ter mais fé e comecei a orar: Deus, por favor, me tira disso. Se o Senhor não for me tirar disso, muda ele. Muda ele pra que ele seja uma pessoa boa, porque eu não aguento mais lidar com isso. Gente, eu não tinha mais voz, eu não falava mais, porque ia dar em briga, eu só concordava com ele. Era o único jeito, E mesmo assim, às vezes, é muito difícil, porque ele chegava: ai, porque eu estou triste, ai, porque eu estou estressado, ai, estou pensando nisso, ai, estou frustrado. Era tudo sobre ele. Ele nunca chegou pra mim e falou assim: como você está se sentindo? Você está bem, Camila? Gente, nunca teve isso. Não existia Camila na relação. Não existia. Então, aí a igreja começou a me ajudar. E ele começou a ir na igreja. Só que quando algumas pessoas começaram a mandar mensagem, perceberam a minha demora em falar. Ele controlava todas as minhas mensagens, gente, tudo. E aí aconteceu uma coisa, o meu joelho começou a inchar e o meu dedo do pé começou a ficar roxo. Meu Deus, eu preciso trabalhar. O meu dedo do pé começou a ficar roxo e eu pedi ajuda pra Claire, essa senhora, ela era enfermeira aqui. E aí ela falou assim: Camila, não tá certo, seu sangue precisa circular. E aí ela veio em casa, ela notou que eu não era eu, mas ela ficou em silêncio, gente. Ela ficou em silêncio. E aí eu vou ter que contar mais tarde, porque eu tenho que trabalhar. Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 11. Então, gente, a Claire, uma pessoa da igreja, que eu conheci no primeiro ano, e ela acompanhou todo o processo quando eu conheci ele, quando eu casei e tudo. A Claire, ela foi uma bênção na minha vida, foi ela que foi o ponto principal do meu resgate, porque ela era a única pessoa que tinha acesso a mim facilmente, porque era a única pessoa que o Reese deixava chegar perto, ligar e tal. Então a Claire me ligou e falou assim: Camila, você gostaria de tomar um café comigo? E eu não tava quase andando direito, ela assim: não, mas eu vou te ajudar, eu vou te buscar e tal. Aí eu falei assim: Claire, você tem que falar com ele, porque ele não vai deixar eu sair. Ela já achou isso estranho. Então a gente fez tipo um teatro. Eu combinei com ela dela vir, perguntar na frente dele: Camila, você gostaria de tomar um café? E, gente, era difícil, porque ele sempre colocava desculpa: não, que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Camila, lembra, era tudo mentira. Mas esse dia específico, ela veio em casa e aí ele deixou eu ir. Mas tinha condições, tinha o horário de ir, o horário de voltar. E ainda, quando ela veio me buscar, ele ficou esperando na frente. Fui com a Claire tomar café. Eu acho que ela já sabia o que estava acontecendo, ela suspeitava, porque eu já não era mais a mesma. Além de tudo, gente, eu tava muito acabada fisicamente, muito, muito descuidada. E ela queria me perguntar, mas ela não queria ser invasiva. Ela é desse jeito. E eu comecei a falar pra ela, eu comecei a perguntar: Claire, é normal no primeiro ano de casamento? E contei algumas coisas pra ela. Aí ela regalou os olhos assim. Eu sabia que isso estava acontecendo. Porque as pessoas da igreja viram. Gente, eu também cheguei na igreja um pouco antes de tomar café com a Claire. Eu cheguei aí na igreja mancando, assim, né? E as pessoas vinham, me abraçavam: como você tá, Camila? E eu: tô bem. Eu menti também, o que ele fazia mentir, falando que eu tropecei no gato. Eram desculpas assim horríveis, gente. E aí ela falou: todo mundo da igreja tá preocupado com você, porque eles sabem que não foi isso que aconteceu. Eles sentem que não foi isso que aconteceu. Porque ele não deixava eu falar, então as pessoas ficavam tipo, né? Cala a boca. Ele não deixava eu falar, gente. E aí ela assim: tá todo mundo preocupado com você. E aí ela ficou bem preocupada, ela queria já me levar dali, ela não queria deixar eu voltar. Aí eu falei assim: não, Glória, eu tenho que voltar. Não me sinto confortável em ir embora agora, ele pode se matar, ele pode fazer isso, aquilo. Gente, eu tava com toda a dor, com tudo que aconteceu, a minha mente parecia que tava programada pra pensar só nele. Em como ele ia se sentir, no que ele poderia fazer com a vida dele, não conseguia imaginar ele na prisão, essas coisas assim. É horrível, gente, a gente não tem controle, é horrível. E aí
ela, assim, ela é muito respeitosa. As pessoas aqui são assim, respeite seu espaço. E ela falou assim, tá bom, se você quiser, sentir que tá em perigo, quiser fugir, você me avisa, você me liga. Que eu vou vir com o marido dela, né, o Colin, pra te salvar. Ela falou, não, tá bom. E ela falou assim, vou fazer um almoço na minha casa. Tava perto do Natal, gente, era dezembro. E vou fazer um almoço na minha casa e vou convidar vocês. Eu falei, tá bom. Então ela fez o almoço na casa dela, foi eu, o Reese, meu ex, foi mais 2 casais da igreja. Eu já conhecia todo mundo, mas o Reese não. Então, aí chegamos no almoço, foi um almoço bem legal, sabe como é que é? Ele, daquele jeito ator dele, te dando bem com todo mundo, e sendo engraçadinho. E aí sentamos aqui, eles são muito britânicos, né? Eles gostam de sentar na sala, fazer café, chá com biscoito. Então fizemos isso. Fomos pra sala, tomando chá, biscoito, tudo. E eu tava sentada assim numa poltrona e o Luiz tava no sofá com outros casais. E a gente conversando, e eu não conseguia falar, gente, não tinha energia. Porque quando eu vi ele falando, me dava um ranço tão grande. E aí falavam, ai, que você encontrou a Camila, né? E tentavam puxar o assunto sobre a gente. E o Reese falava, nossa, ela é demais, é a melhor mulher, eu não sei o que seria de mim sem ela. E eu olhava assim pra ele assim, gente. Tipo assim, eu já tava, não sei explicar, mas eu tava assim, Aí eles notaram minha reação, a minha cara, que eu ficava assim. E aí teve uma parte que todos começaram a conversar, tipo, mulher com mulher, homem, tipo, conversa paralela, assim. E eu comecei a conversar com uma pessoa da igreja, que ela tava com o marido dela lá. E ela começou a contar da relação dela com o marido dela, que ela era muito agressiva com ele, ela fez algumas coisas com ele que eu vi no Reese, mas que fizeram esse curso, né, fizeram esse curso de casamento, tudo, e conseguiram resgatar o casamento, e hoje eles estavam super felizes. Então, gente, surgiu uma luz aqui de esperança na minha cabeça, pensando assim, agora é a hora, né, a gente vai fazer esse curso. E eu olhei pra ela e falei assim, eu preciso de ajuda pro casamento, que isso tá acontecendo. Quando ela falou do que tá acontecendo, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Aí ela já também ficou preocupada. E ela falou assim, então tá bom. Aí eu falei com o Reese, aí o Reese já, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. E secreto, né, não vamos fazer isso. Eu falei, por favor, vamos fazer isso sim, pra melhorar como pessoa, tudo, tal, não sei o que. Ele não queria, gente, eu insisti tanto, ele não queria. Aí o que acontece? Eu jogava. Falou, não, porque eu quero ser uma pessoa melhor pra você. Era ele que precisava, gente, eu não precisava mudar nada, pra ser honesto. Eu falava assim, não, porque eu quero ser uma pessoa melhor pra você, vamos fazer esse curso. E aí, gente, começamos na semana seguinte. Fomos na casa desse casal, era tipo uma terapia de casal. E deram um livro pra gente, e ele confessou algumas coisas. E eu fiquei surpresa, porque ele não confessa nada, ele mente até o final. Mesmo se você mostrar foto, tudo, ele mente até o final. Mas esse cara tava bem preparado. Eles conseguiram pegar ele na mentira muitas vezes. E aí fizemos esse curso, fizemos 2 semanas, a gente tinha um jantar legal, então ele foi se sentindo mais confortável com essas pessoas. E aí aconteceu quando eu fugi dele, tá? Tinha saído esse filme do Willy Wonka, que eu sou apaixonada pelo Willy Wonka, gente. E aí saiu esse filme do Willy Wonka, de como ele começou, né, com o chocolate, com a fábrica, tudo. E aqui, em janeiro, as passagens de ônibus são de graça. E aí eu falei assim pra ele, olha, eu posso assistir, você quer ir comigo assistir esse filme do Willy Wonka? Ele falou assim, não, deve ser super chato, não quero assistir, não sei o que. Eu falei assim, mas eu posso ir assistir sozinho, então? Nunca, você não vai assistir sozinho, não vai, eu vou com você. Foi assim, gente. Aí pegamos o ônibus. Só que, preciso contar pra vocês uma coisa que pode ser um pouco assustador, mas na semana anterior de eu assistir o Willy Wonka, o meu ex, ele tava assistindo muitos filmes de Prender no Porão. Teve um filme que a gente assistiu
do pai que colocou a filha, estuprou e deu filho e tudo. E aí teve um outro filme que a gente assistiu do namorado que na cadeira de rodas que rastreava lá a namorada. Enfim, gente. E aí acho que prendeu ela na cama, alguma coisa assim. Começou a acontecer isso. E ele falou pra mim assim, isso não é uma má ideia? Eu acho que eu vou fazer isso com você. Eu olhei assim pra ele e falei assim, não, tô brincando. Mas ele não parava de assistir coisas assim na internet. E aí eu fiquei já num estado de alerta, não conseguia dormir, me dava ansiedade. E vocês viram no meu vídeo, ele dormia desse jeito porque ele tinha medo que eu saísse do lado dele. Então ele sempre dormia com a mão na minha cara, a mão no meu braço, assim, a mão em mim, porque ele tinha o sono leve, sabe? Ele podia sentir quando eu estivesse no banheiro, tivesse ido no banheiro fazer alguma coisa. Tanto que quando eu acordava cedo e ia pra sala assistir TV, ele já vinha, me seguia. Volta pra cama, volta pra cama. Então assim, era terrível, gente. Minha vida era um inferno. E aí, até me perdi. É tanta informação. Sim, aí pedi pra ir pra assistir o filme do Willy Wonka. Não, eu vou com você. Eu falei, tá bom. Aí me preparei toda, tava mó feliz. E, gente, eu amo a pipoca do cinema. Eu costumo falar que a pipoca e o Willy Wonka me salvaram. Porque pegamos o ônibus, só que a gente tinha discutido já, porque ele falou uma coisa que me deixou irritada. Ele falou assim, se eu fosse ministro aqui no Reino Unido, é que não é presidente, tá, gente? Não tem presidente, é a família real e os ministros. E aí ele falou assim, se eu fosse ministro aqui, eu ia fazer uma lei que o homem poderia bater na mulher. Ele falou, foi dessa maneira. Você não lavou a louça e dou na cara assim, sabe? Claro que foi em inglês, gente, mas ele falou essas coisas pra mim. E isso já tava me deixando já ansiosa, porque ele tava indo de mal a pior. Tava terrível. E aí, pegamos o ônibus e fomos pra Aberdeen pra assistir o filme. Só que chegando lá, eu comprei os tickets, né, com meu dinheiro. E eu falei assim pra ele, eu quero muito comer a pipoca daqui. Muito, 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 tava morrendo. Ele falou assim, você não vai comprar pipoca? Aí eu falei assim, por que não? Porque é meu dinheiro, eu trabalho, acho tudo igual um porco. E ainda a gente tava lutando pra trabalhar, porque meu joelho tava doendo muito. Então, eu tava me arrastando assim, sabe? E aí ele falou assim, você não vai comprar pipoca daqui, porque é muito cara, e eu não vou deixar você comprar pipoca daqui. Eu falei, mas, poxa, é diferente, pipoca do cinema. Ele falou, não, a gente vai no mercado e vai comprar pipoca de lá. Eu falei, meu Deus, cara, não é possível isso. Não é possível, porque tem as pipocas prontas de saco aqui, né? Aí... E ele me fez andar, a gente tava com o joelho ruim, eu tava me rastejando. Ele me fez andar até a Marechal College, no Sainsbury's lá, pra comprar a pipoca. Chegando lá, gente, e eu fui reclamando. Eu falei, meu joelho tá doendo e tal, porque a gente não tinha ido de carro, tinha ido de ônibus. E aí, gente, chegamos lá no mercado, não tinha pipoca. Não tinha a pipoca. Aí eu vi o estado dele, assim, como ele ficou meio sem graça, tipo assim... Nossa, fiz ela andar até aqui, né? Não tem a pipoca, mas ele falou assim, não, vamos encontrar no mercado. Eu falei, eu não vou andar mais. Gente, eu comecei a me estressar de uma forma, assim, absurda. E eu vou fazer outro vídeo. Então, gente, fui na delegacia, fui com a Vanessa, ela é americana, o marido dela é escocês, ele tava esperando no carro. E a polícia começou a fazer as perguntas, Camila, a polícia disse que encontrou você, em português, não sei em português, mas tava surtando, né? Muito nervosa. E a gente quer saber o que aconteceu, como que você conheceu ele, o que tá acontecendo, pra você desse jeito e tal. Eles queriam saber tudo que eu tô contando pra vocês, eu contei pra eles também. E aí eles perguntavam, você tem como provar isso, tem como provar aquilo? E, gente, graças às mensagens que eu mandei pra mãe dele, pedindo ajuda muitas vezes, isso me salvou muito na corte, lá no tribunal, porque teve uma das conversas que eu mandei pra ela, um seguro de vida que eu tinha. Caso acontecesse alguma coisa comigo, meu corpo, minha família não precisaria arrecadar dinheiro e tal, poderia levar meu corpo pro Brasil. Era uma coisa assim. E aí eu mandei esse documento pra ela, falei, se alguma coisa acontecer comigo, você usa esse documento. O que eu achava que ela nunca faria. E aí a polícia falou, depois que eu terminei, a polícia falou, a gente vai prender ele, e eu comecei a chorar. Eu tava surtando, falei, não faz isso, não faz isso. Sim, gente, eu fiz isso. Agora eu me arrependo tanto, mas ali eu tava em desespero. E aí eu falei, não faz isso, por favor, ele não merece, por favor. Ele, não, vai ficar tudo bem, Camila, você tem que ficar... Aí eles começaram a falar o que eu tinha que fazer, não entrar em contato com ele, não escrever pra ele, ficar com meus amigos da igreja, procurar um lugar, abrigo, blá, blá, blá. Começaram a falar o que eu tinha que fazer.
E caso se ele entrasse em contato comigo, era pra eu chamar a polícia. O que eu não faria na época, porque eu tava em desespero. E aí, ele foi preso e deu pro depoimento dele. E aí, eu tava trabalhando e já tava muito depressivo. Eu tava assim, na base de remédio pra dormir e tudo, com essa família da igreja. Eu tava assim, andando igual um zumbi, não tinha energia pra nada. O meu corpo começou a doer numa tristeza. Eu não tava doente, mas assim, eu não tava com, tipo, resfriado, assim, mas meu corpo doía tudo. Era uma tristeza invadindo meu corpo. E aí, a polícia me ligou. Acho que foi um dia depois a polícia me ligou e falou assim, Camila, a gente vai arquivar porque a gente não tem evidência contra ele, tá? E aí eu fiquei aliviada, mas eu fiquei bem confusa, porque eu comecei a me culpar. Nossa, Camila, você é horrível. Você que é o problema. Você que causou tudo isso, é dor de cabeça, isso, aquilo. Aí, gente, ele começou a mandar mensagem de novo, e eu tava vivendo com as famílias da igreja e ele tava vivendo a vida normal dele. Aí ele falava assim, eu não consigo comer, porque isso, porque aquilo. Gente, eu tenho esse áudio, tá? Eu tenho esse áudio, talvez no futuro eu mostre pra vocês, porque eu tenho que traduzir e tudo. E ele começa a choramingar, a falar do começo, como a gente era, que eu era perfeita. E ele não sabe por que as coisas desandaram, e que isso, e aquilo. E aí entrou uma confusão na minha cabeça. Tipo assim, eu juntei provas, evidências. Será que eu sou problemática? Aí eu comecei a achar que eu tava com um problema, eu tinha que me internar, alguma coisa assim. Gente, comecei a falar com ele, numa boa. Eu falei assim, não, vamos tentar, deixa eu ficar com essa família, você ficar aí, vamos tentar namorar, assim, conversar aos poucos e a gente ver mais pra frente. Só que ele me infernizava com mensagem. Aí, ele me infernizava com essas mensagens e eu falava assim, não tem, pessoal, não tem pra pensar, por favor. Ele falou assim, tá bom. E aí, gente, na noite desse dia, uma policial feminina me ligou, mudei pra uma outra casa de uma outra família da igreja, e ela me ligou e falou assim, Camila. Aí eu falei assim, aqui é policial, e falou o nome dela que eu não lembro. Primeiramente eu quero pedir desculpa, tá? Pelos meus colegas. E ela falou, a gente tem sim provas suficientes pra levar ele pra corte. E a gente vai prender ele essa noite de novo, vai pegar o depoimento dele, mas você não pode entrar em contato com ele. As mesmas coisas que eles falaram na primeira vez, falaram de novo. E ela falou, e se for se encontrar com ele, ou falar com ele, você tem que deixar alguém saber. Você tem que falar pra alguém. Gente, eu não fiz isso, o que ela falou. Eu tava em choque, porque a polícia me deixou tão confusa, mas tão confusa, que eu achava que o problema era eu. Daqui a pouco tem provas suficientes. Eu ficava assim, como assim, gente? O que tá acontecendo? Vocês vão saber em breve. E aí, a gente começou a conversar. Ele me mandou mensagem pelo status do WhatsApp. Ele não me mandava pra mim no meu WhatsApp, mas postava lá e eu lia e respondia assim, gente. Terrível. Eu sei. E aí, me encontrei com ele escondido. Eu fiz isso. Eu falei isso no tribunal e o juiz até ele falou, nossa, eu apreciei a sua honestidade em dizer isso, porque muita gente não confessa. Mas eu confessei que foi o meu erro e assim, eu tava muito confusa. Eu não achava que eles estavam fazendo nada certo. E eu chamei a polícia, gente. E eu tava assim, numa confusão emocional muito grande, de não saber o que é certo, o que é errado, com medo do futuro. Eu tava com muito medo, gente, muito medo. E aí, a gente começou a conversar pelo status do WhatsApp e eu me encontrei com ele escondido. Umas 2 vezes, eu acho. E uma das vezes que eu voltei pra casa, porque na época ele tava fazendo curso pra trabalhar embarcado offshore, alguma coisa assim. E eu menti pra família da igreja, eu falei assim, olha, eu vou lá ficar, porque a gente tinha um gato, né? Vou lá tomar conta do gato até ele não vai estar lá, tudo. Só que ele tava, gente. E quando ele voltar, eu saio antes, eu ia buscar antes e tal. Só que eu cometi um grande erro, porque quando eu fui pra casa, ele tava lá, ele não tava relaxado, nada disso, gente. Eu era tão idiota que eu achava que ele ia estar diferente. Não tava, ele tava muito bravo, muito furioso comigo. E ele falava assim, você tem que mentir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E o que acontece? Eu fiquei com medo. Porque antes disso também, eu estando lá, a médica me ligou e falou, olha Camila, eu preciso falar com você, a polícia me contatou, a gente tem uns documentos aqui sobre o joelho e tal, e ele tava do meu lado. E eu coloquei em viva voz e ele olhava pra minha cara assim, muito bravo e tal. Eu tava mentindo pra ela, falava assim, não foi ele não, eu acho que foi exagero da polícia. Aí, gente, comecei a mentir pra médica, mas ela percebeu, uma boa coisa ela percebeu. E ela assim, você não tá podendo falar? Eu falei assim, não tô podendo falar, mas tá tudo bem, não se preocupa com isso, é o erro da polícia, eles vão arquivar isso em breve. E ele tava do meu lado. Quando finalizou a ligação, ele tava muito nervoso, ele andava de um lado pro outro, parecia um frango, sabe? Andando pro lado pro outro e brigando comigo e falando, e eu comecei a gravar. Porque eu tinha que mandar pra amiga da igreja, eu falei assim, se não vier me buscar, eu acho que eu vou morrer hoje. E ele tava muito bravo e falando, gente, também tem esse áudio, pra vocês verem, pra vocês que estão julgando, né? Como ele é doce. Ele falando assim, fala que você foi pressionada pela polícia, fala que você é imigrante, que você não entende inglês, se você mentir, né, você não vai ser julgada, mas eu vou ser julgado pelo Reino Unido inteiro. Ele falava assim, esse áudio, gente. E ele falou que já tinha aparecido no jornal antes, já tinha sido condenado por um crime antes, que antes ele tem, não de violência doméstica, mas ele teve um que ele sofreu um acidente, ele tava bêbado, e ele fugiu do local, e o outro ele tava brincando, acho que uma arma e atirou. Mas não matou ninguém, mas atirou. E aí o nome dele já foi parar no jornal antes, então ele tinha muito medo disso. Tudo falava assim, você quer que eu trabalhe no McDonald's? Era tudo sobre ele, gente. Eu falei assim, mas você fez essas coisas comigo.
Aí ele falava assim, não, mas eu não fiz isso, mas porque você queria ir embora, porque você queria... Ele sempre justificando as agressões porque eu queria ir embora, porque eu não queria mais ele. Enfim, gente, e ele falou, você começou isso, você chamou a polícia, você vai terminar isso, e me culpando, não tinha jeito. Eu mandei esse áudio pra uma amiga da igreja, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Mas, não hoje, não agora à noite, porque ele pode fazer alguma coisa, se ver você aqui e tal. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu pego minhas coisas, tá, a gente vai. Ela falou assim, eu não vou deixar as pessoas da igreja, não vou deixar, não vou abandonar você. Eu tô vindo agora, ou você vem comigo agora, ou eu vou chamar a polícia. E eu comecei a ficar brava. Eu falei, não faz isso, você não pode fazer isso. Eu fiquei brava com ela, gente. E aí, ela veio na porta, e ele fugiu como um rato. Ele fugiu como um rato porque tinha uma garagem que só ele tinha acesso. Só ele tinha chave. Que é uma garagem bem... Pra quem mora aqui sabe as casas que é tipo... As paredes são de pedra, assim. E era difícil o acesso pra garagem. Mas ele fugiu como um rato por essa porta que... Eu tava tão confusa. Aí ela chegou e falou, vamos comigo agora. Aí eu falei, não, mas vamos comigo agora. Eu vou chamar a polícia se você não vier comigo. E, gente, eu fiquei brava com ela. Eu fiquei brava, na minha cabeça eu fiquei, nossa, ela não pode se intrometer na minha vida, assim. Era assim, gente. Mas, assim, vocês têm que entender que a nossa mente não é a mesma. A nossa mente... eu não sei o que acontece com os neurônios que estão mortos. Vocês não estão entendendo. Parece que você dorme. Você tá sob um efeito de magia. É terrível. E aí, eu fui com ela, e ela chamou os canais da igreja e falou, vamos se unir, a gente precisa fazer alguma coisa pela Camila. E aí eu tava assim. Ela falou assim, você pode ficar brava comigo, você pode falar o que quiser. Eu não vou deixar você, isso não é certo. Você já quase morreu várias vezes, você guardou isso das pessoas, você não podia... E ela falou tudo na minha frente, e eu assim, gente. E aí, por mais que ela esteja falando a verdade, eu não tava entendendo ali, eu não tava sentindo nenhum conforto. Mas eu sou grata porque essas pessoas lutaram por mim. E foram por eles que eu consegui sair disso. Foi por causa deles que eu tô aqui agora contando pra vocês. E eu sou muito, muito grata porque eles estiveram comigo ali o tempo todo. Eles falaram, é problema de dinheiro? A gente vai te dar dinheiro. É problema de casa? A gente vai ajudar com isso. É problema de comida? A gente vai te ajudar. Você não está sozinha. E foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida, gente. Foi a coisa mais linda, porque eu não acho que eu veria isso no Brasil. Eu não acho que eu veria isso no Brasil. Porque assim, eu tenho minha família, mas minha família não tem condições boas. Meu pai tem a vida dele, minha mãe tem a vida dela e tá na luta. A minha irmã, cada uma tem sua vida, com seus filhos, tudo, e ninguém é rico. E assim, era um problema que eu achava que, porque eu entrei nisso, eu tinha que resolver. Então eu nunca gostei de incomodar as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa independente no Brasil. Eu fiz direito, eu trabalhava numa empresa boa, eu tava estável, mas sempre morei sozinha. Eu sempre me virei, né? E assim, eu achava que eu tinha que resolver isso, eu que tinha que aguentar a dor, eu que tinha que lidar com tudo isso sozinha. E receber ajuda pra mim foi muito difícil. Porque as pessoas me ajudavam, me amavam de uma forma que até hoje eu não entendo, mas eu sei que eu sou cristã e eu acho que foi Deus mostrando o amor dele quando eu pedi ajuda. Porque foram coisas assim incríveis, que eu fiquei de cama por um tempo em dor, depressão, e essas pessoas me davam banho na cama, como eu gritava que eu queria morrer, porque a fase da desintoxicação é muito difícil, muito, muito difícil, a dor é muito grande, eu tinha muitas enfermidades, eu tinha muito problema em tudo no meu corpo, tudo parava de funcionar, tinha que ir no médico fazer exames, foi horrível, gente, foi horrível. Mas até, pra quem mora aqui no Reino Unido sabe que o plano de saúde a saúde pública é bem complicada aqui, mas eu tive um ótimo suporte da clínica, da clínica local que eu ia. Eu vou gravar agora outro, porque vai acabar. Relato de alguém que saiu do Brasil pra vir pra Escócia pra sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 14. Então, gente, eu encontrei com ele escondido de novo, mesmo depois daquelas pessoas terem me ajudado, me tirado de lá. Encontrei com ele escondido, mas dessa vez ele não estava agressivo comigo. Dessa vez, ele quis me humilhar, de um jeito calmo. E foi me contando que ele estava saindo com uma menina, tá? E a gente tinha pensado em reconstruir o casamento, eu tinha dado esperança, coisa toda. E aí ele me falou que ele me traiu com uma pessoa, me fez questão de mostrar as conversas da mulher de lingerie no Snapchat. Gente, pra quem não sabe, o Snapchat é um aplicativo que eles usam bastante aqui. Eu nunca tive, nunca gostei, mas eles usam bastante aqui. É mais as pessoas jovens. Então ele fez essa conta só pra falar com essa pessoa. E ele falou que na noite anterior ele saiu e tava lá, mas ele tava com a aliança de casado ainda. Foi pra uma festa, tava com a aliança de casado. E a pessoa quis beijar ele e colocou o número dela no celular dele, fez a conta do Snapchat. Gente, uma desculpa. Eu fiquei chocada, cara. Eu fiquei chocada, não com a pessoa, a menina, com ele, com as desculpas que ele tava falando. Então, Camila, se você prometer que você vai consertar o relacionamento, eu deixo ela pra ficar com você. Porque eu já tenho 30 anos, sabe? Eu não posso ficar sozinho. Gente, o meu sangue fervia. Meu sangue fervia, mas eu mantive a calma. Meu sangue fervia. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Por que você acha que eu mereço isso? Porque você ligou pra polícia. Você que começou isso. E começaram a me culpar de novo, gente. E ele falou assim, olhando as fotos aqui, eu percebi que você tá muito gorda. Você não tá muito atraente. Gente, ele me humilhou de uma forma e ria da minha cara enquanto eu chorava. Gente, assim, foi bom ele ter falado essas coisas pra mim, porque abriu meus olhos. Abriu meus olhos pra tudo. Parecia que eu precisava escutar isso dele. Porque assim, na terapia, fazendo terapia tudo, até acho que a minha terapeuta falou isso. Enquanto ele tava machucando meu corpo, eu tava aguentando. O psicológico, o corpo, tudo. Mas ele tocou um princípio meu do meu coração, que é traição.
E a traição pra mim é uma coisa que não dá. Eu não consigo, gente. É engraçado, né? O cara quase me destruiu, quase me matou, mas traição é uma coisa pra mim que não dá. Eu não sei, eu tenho, tipo assim, eu posso amar a pessoa, mas me traiu, cara, não dá. E foi bom ele ter me falado isso, porque abriu meus olhos e me causou uma dor muito grande, porque eu falei assim pra ele, como que eu queria sair do relacionamento, você não deixava, você me agredia, você me deu um problema de joelho, gente. Porque esse joelho aqui nunca vai ser o mesmo. E por eu ter forçado isso, eu vou ter problema no outro também. Então eu tenho dor no joelho direto. Faço academia, tô dando o meu melhor pra isso, mas assim, é uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida. Meu joelho não é mais o mesmo, tá? Porque eu rompi os ligamentos. E enquanto eu tentava sair do relacionamento, eu não podia. Mas ele se apaixonou, ele encontrou uma pessoa, ele podia sair pela porta da frente, e tranquilo. E ainda tentou me manipular, falando pra mim na corte, isso e aquilo. E eu falei assim, e eu menti, eu falei assim, tá bom, eu vou fazer isso pra você, mas desejo tudo melhor pra sua vida, só pra sair viva dali, né? Porque se eu falar assim, não, ele ia me matar ali. E aí, ele pegou o gato, pegou as coisas, porque quando a gente se encontrou escondido na casa, então ele pegou as coisas assim e fugiu. Porque ele tava com medo de eu chamar a polícia, alguma coisa assim. E ele foi embora, eu liguei pra Claire, e ela falou assim, Claire, eu contei pra ela o que eu fiz, que eu me encontrei com ele e tudo, o que ele fez, o que ele falou, e eu falei assim, eu preciso te pedir uma coisa, nunca mais me deixa voltar. Não me deixa voltar, não importa o quão louca eu esteja, depressiva, não me deixa voltar, não me deixa falar com ele. E ela veio na porta pra pegar minhas coisas, porque eu consegui pegar algumas roupas. Ela veio e eu abracei ela assim, eu chorava, gente, eu me desfazia. Foi uma facada no coração, uma traição. Foi. O cara fez um monte de coisa errada, mas o negócio foi a traição. E aí, eu tava assim, desolada. A minha vida já não tinha mais sentido, eu questionava Deus. Eu pensava assim, cara, eu tentei ser feliz, eu tentei o meu melhor, eu dei o meu melhor pelo casamento. Foi uma escolha minha, gente, eu não culpo ninguém por isso, além de mim mesma. Mas eu não merecia essa violência, porque eu era uma pessoa boa, tá? Pra vocês terem noção, eu ensinei ele a limpar, a tomar banho, porque nem sabia limpar o órgão dele, ele sabia. Eu cuidei dele quando ele tava bêbado. Eu sempre fui muito boa com ele. Nós mulheres temos nossos defeitos, tem dias que estamos mais, sabe, tristes, por causa do período menstrual. A gente tem nossos momentos, mas assim, foi muito difícil passar por isso. E a relação só acabou mesmo porque, eu acho que foi porque ele me traiu. E porque essas pessoas me resgataram dali. Eu pedi pra eles, eu falei, não me deixa voltar, por favor. Não importa quão triste eu esteja. E foi muito difícil. Eu fiquei sem sair da cama, peguei folga no trabalho só pra ficar na cama. Eu não comia, eu só chorava. Eu orava, mas eu ficava brava com Deus. Eu falava assim, como que é possível você me criar dessa forma carinhosa e me mandar pra cá e eu não tenho pessoas ao meu redor que me abracem? Porque as pessoas aqui, elas não são muito de contato físico, né? E eu sou, pra quem me conhece, eu sou muito carinhosa, eu amo abraçar, beijar, eu amo estar junto. E eu falava assim, se o Senhor existe, de alguma forma me dê um abraço, porque a dor tá muito grande e eu não sei se eu vou aguentar. E aí, gente, eu tô chorando porque assim, a dor era muito grande e eu não sabia o que fazer pra parar. Tanto que eu tava na casa da Claire e meu coração começou... Ela é enfermeira e ela trabalhava na cirurgia de coração, na parte da cirurgia de coração. Então ela entendia bastante. E teve um dia que meu coração ele não parava de acelerar e eu achava que eu ia infartar. E ela ligou pro médico e aqui você tem que ligar pro médico pra falar com eles, né? Antes de enviar em ambulância, alguma coisa. E ela falou com ele e ela falou que o coração dela tá muito rápido, a pressão dela, tudo. E a única coisa que me acalmou, ela me deu um gole de uísque. E aí eu comecei a beber o uísque pra poder dormir. E ela falou assim, você não pode mais fazer isso, é o suficiente. Você não pode. E aí eu falei assim, mas é a única forma que eu consigo dormir. E aí essas pessoas começaram a me dar muito amor. E aí quando eu comecei na igreja de novo, voltar, as pessoas começaram a me abraçar, gente. E eles não faziam isso, porque eles sabem que eu gosto de abraço. Então eles começaram a me abraçar. Eles mudaram a forma que eles são pra me acolher. E eu, até hoje, das crianças, dos pais das crianças, todo mundo recebe abraço de pessoas mais velhas. É uma delícia, gente, porque sabe que eu sou assim. E eles costumam falar que eu trouxe o abraço pra igreja. E, gente, eu recebi muito amor. Eu não conseguiria sozinha. Tem uma vez que eu falei pra pessoa que me... Pra pessoa que eu tava muito brava, e ela me resgatou, eu falei assim, eu não tenho mais esperança. Ela falou assim, tá tudo bem se você não tem, a gente tem esperança pra você. E a gente vai estar lutando do seu lado. E, gente, eles lutaram comigo e lutam até hoje, tá? O que acontece foi, ele começou a viver a vida dele, feliz, em liberdade, e se passaram um tempo, teve o julgamento. Gente, não contei pra vocês também o que aconteceu. Tiraram o policial do caso, porque o meu ex e o policial, que arquivou, eles fizeram amizade. Ele conseguiu manipular o policial. Ele começou a me ligar de um número diferente. E depois da traição, tudo que eu tinha ido embora, ele começou a me ligar de um número diferente, implorando pra gente voltar. Falou, me perdoa, com essa traição eu descobri que eu amo você. E, gente, começou de novo. Começou aquela coisa. Mas dessa vez, eu falei assim pra ele, nunca mais fale comigo. A gente vai se ver agora no dia do julgamento. E aí ele me mandou mensagem xingando, e depois, me perdoa, me xingando. E era assim, gente, mudava. E aí foi a última vez que eu falei com ele. Graças a Deus. Ele queria voltar, ele mandava mensagem ainda falando, você tá com outro, né, por isso. Gente, não mudou. Aí eu percebi, cara, esse cara tem problema. Gente, sim, depois de tudo isso. Só esse dia eu falei, esse cara tem problema. E aí foram 3 dias de julgamento, 2 ano passado e 1 esse ano. Camila, por que você não foi pro Brasil? Porque eu não podia sair daqui, tá? Porque por conta de justiça. Eu ainda não sou divorciada, gente. Tem a questão do divórcio ainda. O advogado aqui é muito, muito caro.
tá? E advogado de graça aqui tá quase impossível de ter, porque você demora 6 meses pra você conseguir uma consulta comum. Então, assim, o que eu posso fazer é esperar 2 anos de quando eu fugi dele, que vai dar agora em janeiro de 2026, e eu posso fazer eu mesma o trâmite na justiça aqui, fazer a papelada, tudo, e eu não preciso da assinatura dele, não preciso de nada dele. Então, em janeiro, eu vou tentar dar um divórcio. Os dias de julgamento foram tensos, eu me senti muito julgada, parecia que eu tava sendo julgada, sendo atacada lá. A promotora não me defendia muito, mas eu tava, depois da terapia, tudo tava forte, a gente já fazia um tempo também que eu já tinha fugido dele. Eu lutava por mim, tentei, porque assim, quando você fala a verdade, não tem nada que possa vencer a verdade, porque não bate, as mentiras dele não conseguiam vencer a minha verdade. Então, isso tudo foi até dito pela promotora, quando ela me ligou, ela falou, Camila, ele foi condenado, tudo. Ela falou assim, você foi muito corajosa, não tinha ninguém que não acreditasse em você. Eu sei como você se sentiu, mas não tinha ninguém. Você saiu tão bem que eu nem precisei falar por você. E assim, por um lado eu fiquei, mas eu passei um estresse lá sozinha, assim, sabe? Me senti sozinha, achava que todo mundo duvidava de mim. E assim, a sentença dele saiu semana retrasada, saiu nos jornais, saiu nas rádios, ele pegou 300 horas de serviço comunitário, 2 anos de acompanhamento com assistentes sociais e 3 anos de restrição, ele não pode tirar perto de mim. O que eu achei absurdo, por isso que eu comecei a fazer os vídeos. Eu não acho justo, o juiz queria mandar ele pra prisão, mas as assistentes sociais falaram que ele tem jeito de mudar. E eles têm esperança pra ele, então, quem é a Camila, né? Eles não viveram com ele, então eles não vão saber. Ninguém vai saber até viver com ele. Eu tentei, não acho que ele tenha como mudar, até porque tem coisas que eu não falei aqui, gente, que eu não posso provar. Eu só falei pra vocês o que eu posso provar. E o que foi da continuação dele. Então, assim, tem coisas que eu não posso postar também, mas posso fazer alguns comentários futuramente sobre algumas coisas que aconteceram, que eu não mencionei aqui. A minha história é um pouco longa. Foi um ano, gente, mas foi um ano intenso, tá? Foi um ano bem complicado, que eu sinto que foram 10 anos. Mas depois dele, eu floresci como uma flor. Fiz amizades incríveis, consegui meu próprio apartamento, consegui meu próprio espaço com muita luta, meu trabalho, as minhas coisas. Gente, é libertador, assim, eu tenho uma liberdade. Parece que depois disso eu criei uma maturidade muito grande, tá? Faço terapia vai fazer 1 ano e 6 meses, não consigo ficar sem. Eu deveria ter começado muito antes. E eu aprendi que a culpa não é minha, tá? Eu dei aquilo que eu tinha, que era o amor, o cuidado, e eu não consegui ter isso de volta, né? E foi uma péssima escolha, alguns sinais apareceram, mas eu tava totalmente cega, mas a gente aprende, gente, essa é a vida. Então, aqui eles têm várias organizações, então eles me deram um alarme, tem um de apoio à vítima aqui da Escócia, que eles me deram um alarme. Então, se eu estiver perto de mim ou outro alguém, eu aperto esse alarme. E também tem, eu tô no número preferencial da polícia. Então, se eu precisar ligar pra eles, tem um botão de emergência que você liga. Eles vão identificar pela cor que eu sou um caso prioritário, eles têm que ir até onde eu tô. E, é claro, gente, não tenho mais medo. Eu não tenho, assim, eu tenho Deus, eu tô numa tranquilidade. Eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida. Eu tô com 29 anos agora, vou fazer 30 em dezembro. E, assim, eu só sou grata todos os dias por ter saído disso, e não é fácil. E foi apenas 1 ano, tem muitas mulheres que passam 10 anos mais que isso. E, gente, não é fácil. Quando você tá de fora, tudo fica tão claro. Mas quando você tá dentro, você não enxerga nada. Então, gente, essa foi a parte final, tá? Me desculpa se ficou um pouco cansativo. Eu queria mostrar em detalhes e eu quero mostrar futuramente a parte da desintoxicação. Eu quero falar pra vocês como é que foi. Eu quero mostrar pra vocês o que eu faço no dia a dia, as amizades, tudo. Porque eu quero mostrar que há vida depois do trauma, há vida depois dos abusadores, há vida se você sair disso, entende? Então, ainda tô no processo da cura, mas tá melhor do que antes, muito melhor. Porque as marcas vão ficar pra sempre. Então é isso, gente, muito obrigada, tá bom? E desculpa pelo meu sotaque britânico.